Pronto, começou a gravar, e agora é o momento, então, que a gente se comporta, porque está gravando. Ou seja, Lucas, não vai dar para eu biscoitar, entendeu? Não. Vai ficar gravado, vai ficar registrado, aí você já viu, né? Não dá para Agora, saber. agora, no início, ele precisa fingir que ele é sério, né, Felipe? Neste momento, eu vou fingir que eu sou Precisa sério, passar uma boa imagem, pelo menos no início. mas na verdade você já sabe que eu já despiroco, fico doido, então daqui a pouco começa a confusão, tá certo? Então vamos lá, turma. Então, Gente, bora olha lá, aqui. vamos começar. Ô, Camila, vai poder ter sim, a gente está gravando justamente para a gente poder. Daqui a pouco a gente vai direcionar vocês também, a gente vai dar uma sugestão para o nosso canal do YouTube. Além dessa live, a gente vai colocar lá para quem quiser assistir depois, para poder, né, reforçar mais próximo à prova. Nós vamos sugerir para vocês uma sequência de vídeos, inclusive, que nós já postamos lá no YouTube, né? Justamente para quem não é aluno. Nós fizemos lá uma postagem com uma sequência, acho que são 4 vídeos, se eu não me engano, tá, gente? E aí nós vamos explicar para vocês direitinho como o que os vídeos, né? O que eles retratam, vai complementar o que nós vamos falar aqui, vai ser a fundamentação, né? Já que a gente gosta tanto de falar de fundamentação de argumento, vai ser a fundamentação da nossa conversa aqui hoje. Hoje a nossa conversa vai ser mais prática, né? Mais rápida, mas com mais detalhes nesse direcionamento que nós vamos dar para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, as informações aqui, vocês vão ver, serão valiosas demais para a gente. E aí, então, dando início, pessoal, a esse nosso encontro, nós temos que conversar, nós vamos começar, literalmente, né, com um pleonasmo, nós vamos começar pelo início. E aí, o que é o início da redação, turma? O início da redação é justamente o comando da questão, ok? Então, obviamente, lá haverá um comando em que vocês vão ter que obedecer esse comando. Então, deixa eu mudar o slide aqui. Ô, Felipe, ele está pegando a tela toda? Como é que tá? Tá pegando parte da tela, não tá, gente? Mas, assim, quando você vai lá embaixo, Não, pede não tá pegando, não. comentar. Eu não tô colocando a tela toda, não, porque senão eu não consigo Tá. ver os meninos, entendeu? Tá, aham. Mas vocês estão vendo aí direitinho do jeito que tá, não estão Tá, vendo? tá sim, aham. Tá ótimo. As configurações ali do PowerPoint, né, Max? Tá ótimo. Então, o que acontece, pessoal? Olha só. O comando, inclusive nós temos aqui, né, uma proposta. Na verdade, parte, né, só o comando texto 1, vocês vão entender a dinâmica do que eu coloquei isso, de uma proposta inédita. Geralmente, os alunos perguntam, né, qual é a aposta de vocês para a redação? A nossa resposta é sempre a mesma, tipo, qualquer tema que não tenha caído ainda. Então, a gente continua reafirmando isso, porque chutar temas é literalmente, pessoal, chute. É a mesma coisa de a gente falar para vocês, olha, 6 números da próxima Mega Sena, que seria maravilhoso, né, gente? Que está mais de 100 milhões. Acho que resolveria a vida de todo mundo aqui, inclusive, né? Vocês fariam vestibular, gente, se vocês ganhassem na Mega Sena? Contem para mim. Vocês continuariam fazendo vestibular? Viviane, me conta aqui rapidinho, você continuaria dando aula se você ganhasse 100 milhões? Sim, muito bem. Olha lá, as meninas. Aí a Manu falou que não. A Manu não, hein? É, é, Com 100 milhões na conta? pois Você vai ter é, preocupação de trabalhar? pois é. Mas dizem que trabalhar, né? Trabalho dignifica o homem, né? Mas viagem deve também, né, gente? Viagens, passeios e afim. Mas vamos lá. O que acontece assim? Aqui, nós pegamos uma proposta inédita, né? Nós não vamos analisar a proposta toda com vocês, tá? Não é esse o nosso propósito aqui, nós só queremos mostrar alguns pontos específicos para vocês. No entanto, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós pegamos uma proposta inédita, mas o que nós vamos falar serve para qualquer proposta que cair. Quem é aluno nosso, quem já foi, sabe que a nossa menor preocupação é com o tema, qual tema vai cair. É claro que se cair um tema que a gente tenha trabalhado, que tenha, por exemplo, no nosso curso, né, lá a gente tem mais de 100 temas inéditos, por exemplo, é óbvio que a gente fica extremamente feliz, né? No entanto, não é a nossa maior preocupação, por quê?
Então, a primeira coisa que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é a seguinte: indiferentemente do tema que cair lá, vocês conhecendo ou não, tendo feito ou não, vocês conseguem escrever uma excelente redação, desde que vocês tenham técnica para isso. Então, a primeira informação que a gente dá para vocês é a seguinte: gente, redação não é inspiração. A Vivi fala isso assim desde que eu fui aluno, desde 1932, que foi quando ela começou a dar aula, entendeu? E aí, obviamente, eu fui aluno dela muitos anos depois, claro, né, gente? Mas a Viviane, ela sempre falou isso, eu sou testemunha. Redação não é inspiração. Redação, gente, é técnica e prática. A Viviane sempre falou isso. E é verdade, eu aprendi isso como aluno dela, inclusive, e aprendi, obviamente, dando aula, porque a Viviane sempre foi minha grande inspiração. E aí, quando você conhece o mecanismo, né, o processo, você confirma, de fato, que é exatamente isso. Aonde especificamente eu quero chegar? Olha só, turma. Vamos então aqui para o comando. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação. É esse comando que vai estar lá para vocês no dia 5, agora no domingo, ok? Como vocês podem perceber, nós destacamos o conectivo e, que, como você sabe, na língua portuguesa significa soma, né? É uma adição. Então, existem duas coisas sendo somadas aí, né? Nós temos os textos motivadores e nós temos os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Pessoal, isso parece básico e realmente é, tá? Mas às vezes a gente ignora, a gente negligencia o básico, mas vocês têm que entender que isso é de extrema importância. Por isso que nós vamos começar por aqui. Porque o que eu quero que vocês entendam? Vocês não têm noção, mas vocês não têm noção do trabalho que dá para o professor elaborar uma proposta de redação. Mas dá muito trabalho. E quando eu falo professor, eu estou falando qualquer professor, inclusive o professor que elaborou a proposta que vai aparecer para vocês no domingo. E por que eu estou falando isso? Vocês realmente acham que se os textos motivadores não tivessem relevância, o professor ia ficar horas procurando texto, recortando texto para colocar lá para vocês? Não iria. Então, se os textos estão lá, é porque eles precisam estar lá. É porque eles têm uma função de grande importância. E a importância é tão grande que aparece no próprio comando, olha só, a partir da leitura dos textos motivadores. Só que uma coisa que é muito importante vocês criarem, né, na mente de vocês terem na cabeça de vocês, é o seguinte: então prestem bastante atenção, não podemos nos resumir aos textos motivadores. Eles têm grande relevância, mas nós não podemos nos limitar a eles. Por isso que vem seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então, a metáfora que eu sempre uso é a seguinte: os textos motivadores, eles funcionam como trampolim, que vão dar para a gente um impulso. Então, a gente está lá, né, pulando, 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 sabe aquele salto na piscina, né? Aquela modalidade olímpica, que eu não sei o nome, mas que a galera, os atletas ficam lá pulando, 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 até que eles consigam um impulso suficiente para eles fazerem a acrobacia necessária para ter a nota necessária lá e ser campeão, né? Para eles serem campeões lá. E aí, o texto motivador é a mesma coisa. Eles vão fazer com que a gente crie esse impulso para depois a gente pular. Esse pulo é o nosso conhecimento a respeito do assunto. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês levem em consideração é isso. Os textos motivadores estão lá para nos motivar. Mas motivar a quê, Felipe? A acionar o nosso conhecimento que nós construímos ao longo da nossa formação. O tema aqui vai ser o abandono paterno existente na sociedade brasileira, ok? Já fica aí uma sugestão para vocês de possível tema. Mas por que, Felipe, você acha que esse é um possível tema? Porque você sonhou? Porque você sentiu? Não, gente, é porque nunca caiu mesmo, entendeu? Então, como nunca caiu, pode ser um tema, combinado? Como pode ser qualquer outro, beleza? E aí, levando isso em consideração, dá uma sugestão para vocês. Olha só, quando a gente vai fazer uma prova, qualquer prova que seja, nós naturalmente estamos tensos, nós naturalmente ficamos nervosos, porque isso é normal, isso acontece mesmo. Então, o que eu falo para meus alunos é o seguinte: olha, a primeira coisa, depois de ler o comando, é ir lá no canto da prova e fazer 6 perguntas. Fazer mesmo. Anotar 6 perguntas, ok? Como assim anotar 6 perguntas? Quais seriam essas 6 perguntas? Então, vamos lá para o próximo slide para vocês verem. Olha só. Aqui, por exemplo, nesse slide,
A minha sugestão é que, para qualquer tema, você vá lá no cantinho da sua prova e faça essas 6 perguntas. Quais são os aspectos positivos? Quais são os aspectos negativos? Quais são as causas? Quais são as consequências? Como isso se relaciona ao indivíduo e como isso se relaciona ao coletivo? O que eu quero que vocês entendam em relação a essas 6 perguntas quando vocês fazem essas 6 perguntas para o tema? Determinadas respostas aparecerão de forma mais fácil do que outras. Vocês terão mais facilidade em responder algumas coisas do que outras coisas. E isso já é muito interessante para a gente, porque você já começa a entender o direcionamento que você pode dar para o seu raciocínio. Então, por exemplo, quando a gente fala de abandono paterno, né? Vamos resumir o tema a isso, que é o que nós estamos discutindo. Será que a gente consegue pensar em aspectos positivos em relação a esse tema? Eu acho que vai ser, no mínimo, muito difícil. Diferentemente, por exemplo, se o tema fosse o ensino à distância na sociedade brasileira. Nós conseguimos pensar em aspectos positivos para o ensino à distância, assim como nós também conseguimos pensar em aspectos negativos. E quando eu faço a comparação para vocês entenderem o seguinte: num tema como esse daqui, né, o abandono paterno, é praticamente, não vou falar que vai ser, tá, pessoal, para a gente não generalizar, inclusive aspecto importante para a redação, né? A gente não pode generalizar as coisas. Mas aqui, eu vou falar para vocês que vai ser praticamente impossível para um tema como esse, a gente trabalhar com contraste de ideias. Ou seja, trabalhar com aspecto positivo no parágrafo e aspecto negativo em outro parágrafo. Porque como que a gente vai elaborar aspectos positivos relacionados ao abandono paterno? Mas, em contrapartida, se a gente comparar o tema que eu falei para vocês, por exemplo, né, o ensino à distância no Brasil, a gente conseguiria trabalhar com aspectos positivos e aspectos negativos. O Enem, por exemplo, em 2011, se eu não me engano, ele cobrou lá dos meninos, né, viver em redes no século XXI, os limites entre o público e o privado. Quando a gente pega, por exemplo, a cartilha do participante deste ano, a gente vê que os textos que estão lá, nota 1000, basicamente todos fizeram D1, aspectos positivos das redes, D2, aspectos negativos. E aí, não por coincidência, depois vocês podem pegar lá a proposta, e vocês acham facilmente na internet, nos textos motivadores, nós tínhamos lá textos motivadores que falavam de aspectos positivos e textos motivadores que falavam de aspectos negativos. Então, para vocês entenderem a importância do texto motivador, para vocês entenderem a importância dessas perguntas que eu estou mostrando para vocês, para que vocês tenham um direcionamento, porque os textos motivadores, né, essas perguntas mostram para a gente o caminho mais fácil para a gente poder argumentar, ok? Então, a minha primeira dica para vocês é justamente que vocês façam essas 6 perguntas para qualquer tema que apareça aí para vocês no domingo, ok? E como eu disse, a partir disso vocês vão definir quais são as respostas mais efetivas que vocês têm em relação a esse tema. Essas respostas vão direcionar a argumentação de vocês. Além disso, pessoal, voltando ainda, né, pensando no texto motivador, isso daqui, ó, são 2 referências bibliográficas aleatórias que aparecem lá nos textos motivadores, que vão aparecer para vocês também lá no Enem, né? Vai ter lá o texto e de onde esse texto veio. Reparem que entre parênteses vai estar escrito ou adaptado ou fragmento. Então, reparem isso nos textos motivadores e entendam que isso, obviamente, não é à toa. Quando a gente fala de que o texto ele foi adaptado, quando a gente fala que existe um fragmento, por questões óbvias, é porque o texto foi mexido. E o que que isso significa? Que o professor colocou uma parte que para ele interessava e tirou várias outras. E quando, né, ele tira essas várias outras, deixa eu contar uma fofoca para você de bastidor, né, para vocês aí de bastidores. Essas partes que foram retiradas, teoricamente, são as informações que vocês deveriam fornecer para a gente no momento que nós formos corrigir. E aí, por que que é uma fofoca de bastidor? Quando nós, né, fazemos o treinamento para a correção do Enem, uma das recomendações que eles dão para a gente é que a gente leia os textos motivadores na íntegra. Eles pedem para a gente ler os textos motivadores na íntegra, os textos inteiros lá que aparecem na prova, justamente para a gente ter noção do que o texto na íntegra abordou, para a gente entender se vocês direcionaram bem a argumentação de vocês ou não. Então, prestem bastante atenção, porque, basicamente, resumindo o que eu vou falar para vocês, o texto motivador, ele vai trazer pistas, vamos dizer assim, informações explícitas.
E a partir daquelas informações explícitas, vocês conseguem chegar a informações que são informações implícitas, que são as informações que vão compor a argumentação de vocês. Aí, aqui nesse caso, eu vou mostrar para vocês, para essa proposta, só um texto, como eu disse para vocês, que seria o texto número 1, mas esse raciocínio vai ser o raciocínio que vocês vão usar para todos os textos. E aí, já aproveitando, pessoal, se vocês digitarem lá no YouTube, redação 2 pontos, vocês vão ter acesso ao nosso canal. E aí eu queria, inclusive, que vocês, por favor, se inscrevessem no nosso canal e assistissem a essas 4 aulas completas que lá estão, ok? Porque o que eu e Vivi fizemos nessas 4 aulas? De forma detalhada, isso que eu estou explicando para vocês. Analisamos o comando, depois nós analisamos os textos motivadores, todos os textos motivadores, com todas as informações explícitas e implícitas, e ainda nós analisamos uma redação nota 1000 daquele tema. Então, é uma aula, pessoal, super completa. É o Guilherme Venâncio falando, ó, canal maravilhoso. Obrigado, então você já conhece. Obrigada, Guilherme. Então, o que acontece, pessoal? Essas 4 aulas nós subimos na semana passada, tá? Então, são aulas recentes, inclusive, ok? Então, assistam essas 4 aulas para vocês terem de forma mais enfática, inclusive, essas informações que eu estou dando para vocês. Mas aqui, para a gente ter uma prévia do que eu estou falando especificamente para vocês, olhem só, pessoal. Nós temos aqui o texto número 1. Vou ler aqui rapidinho, que vocês estão vendo que é um texto extremamente informativo, né? Cuja predominância da função referencial acontece. Então, olha só. Os cartórios de registro civil do Brasil mostram que nos 7 primeiros meses de 2022, 100 mil crianças foram registradas sem o nome do pai, ou seja, nesse ano, 6,5% do total de recém-nascidos no país tem apenas o nome da mãe na certidão de nascimento. Então, repare, é teoricamente só uma informação. Tipo assim, X% das crianças só tem o nome da mãe. Não tem juízo de valor aqui, né? Teoricamente. Não tá falando, isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é. Não tem. É só informação. Aí ele continua. A porcentagem é maior que os 6% registrado em 2021, quando 96.282 crianças das 1.000 nascidas não receberam o nome do pai. Em 2020, foram 1.581, ou seja, todo o texto está falando que muitas crianças, todos os anos, não recebem o nome do pai. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. O texto todo basicamente falou isso, né? Então, a informação explícita que nós temos é: muitas crianças no Brasil não são registradas pelo pai. Essa é a informação básica. Galerinha, contem para o professor. Qual que é a pergunta básica que esse texto nos obriga a fazer? Por quê? Isso, Bianca, perfeito. Exatamente. Exatamente isso. A pergunta básica é: por que várias crianças não têm o registro do pai na certidão de nascimento? Felipe, é a única pergunta que eu vou fazer? Não, não é a única pergunta, não. Estou mostrando para vocês a pergunta básica, porque é justamente assim que você precisa se comportar no momento em que você estiver lendo os textos motivadores lá no dia da prova. Então, turma, o que vocês têm que entender? Nós temos uma relação de diálogo mesmo, ok? Entre vocês e o texto motivador. É uma conversa. Vocês precisam conversar com os textos motivadores. Então, quem já é meu aluno, quem já foi meu aluno, né? Quem ainda é meu aluno, sabe. Eu sempre falo o seguinte: você está conversando lá com a pessoa, né? Com um contatinho que seja. Aí, nesse contatinho, vai lá e você vira para a pessoa e fala assim: nossa, eu estou triste hoje. Você está querendo que a pessoa te pergunte por quê? O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Eu sei que você está querendo isso. Agora, imagina quando a pessoa simplesmente vira para você e fala: ah, tá. Você vai ficar o quê? Possesso. Mas não serve para mim. Ou se pior, né? Se você achar que serve para você, aí pronto, aí acabou tudo. Entendeu? Aí você não tem um pingo de amor próprio na sua vida. A verdade é essa. Você fala com um contatinho que você está triste, a pessoa sequer te pergunta por quê, e você ainda dá ideia para essa pessoa, é porque você não tem um pingo de amor próprio, que é mentira, presta atenção. Então, voltar aqui para o texto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, pessoal: texto motivador é conversa. Você precisa conversar com o texto motivador. E aqui, ó,
Voltando, passando na verdade. Informação explícita. Muitas crianças foram registradas sem o nome do pai, como nós vimos. Pergunta básica, por quê? E aí nós começamos a colocar o pensador para funcionar. Então, existem várias causas para isso acontecer, né? Isso, exatamente, Camila, exatamente isso. Porque aqui a gente faz de tudo, entendeu? É autoestima, é aula, é valorização, entendeu? É tudo isso, que é o que a gente precisa nessa última semana, entendeu? E aí, pessoal, olha só, aqui eu separei alguns elementos que a gente pode, né, pensar. Gravidez na adolescência, a imaturidade do pai, né? E aí o pai foge, por exemplo. O próprio machismo, né, existente na sociedade, porque nós sabemos, né, que a sociedade impõe à mulher a obrigação de criar, basicamente, os filhos, né? Tanto é que a gente sabe, numa entrevista de emprego, nenhum empregador pergunta para o homem se ele pretende engravidar ou quantos filhos ele tem. Agora, a mulher, toda mulher que faz uma entrevista, essas perguntas são feitas. Quando um menino, por exemplo, passa mal na escola, liga para o pai? A gente sabe que não liga, liga para quem? É para a mãe, porque a obrigação, né, de acordo com a sociedade, com essa mentalidade machista, é de quem? É da mãe, assim por diante. Problemas relacionados a drogas, por exemplo, né? Isso faz com que pais fujam de casa, saiam de casa, não assumam os filhos. Problemas de saúde, tanto da criança como do próprio pai, por exemplo. Aí, o que eu quero que vocês entendam aqui? O que é importante, tá? Para a gente poder finalizar essa parte. Eu enumerei aqui para vocês algumas possíveis causas que explicam a existência desse problema, ok? No entanto, nós não precisamos nos resumir a essas causas, e o mais importante, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Mais importante que vocês entendam, nós não conseguiríamos trabalhar com as 5 causas. Que aí a Vivi vai conversar com vocês, inclusive, daqui a pouquinho, em relação à competência número 3. A organização das nossas ideias em relação à competência número 3. Por que eu estou falando isso? Já coloca uma coisa na cabeça de vocês, hein, turma? E aí, de novo, vou reforçar para vocês a importância de vocês irem lá ao nosso canal do YouTube para vocês verem isso na prática com a Viviane analisando a redação, tá? Apesar de, em muitos casos, nós termos várias ideias que são interessantes, nós só temos 30 linhas. E aí, lembrem-se de que, em muitos casos, menos é mais. O que que significa? Não adianta a gente enumerar um monte de informação. Ah, os pais não registram os filhos porque a gravidez na adolescência é um problema. Além disso, existe machismo na sociedade. Ademais, há problemas relacionados com as drogas. Outros, sim, crianças que nascem com algum problema de saúde. Não adianta, pessoal, não adianta. Porque quando você fala, por exemplo, que a gravidez na adolescência é um motivo, eu, como corretor, vou perguntar, é mesmo? Como assim? O que a gravidez na adolescência tem a ver com isso? E aí você tem a obrigação de esclarecer essa dúvida. Quando você fala que o machismo também é um motivo, eu vou te perguntar, é o machismo? Como assim? Como que você consegue comprovar que o machismo também é um problema, que o machismo também se relaciona a isso? E a partir do momento que eu deixo o corretor também no vácuo, e aí nós vamos retomar aquela ideia, né, de que aí agora sou eu, né, é entre mim e você. Se eu faço uma pergunta para o seu texto e não obtenho a resposta, é a mesma situação do contatinho que eu mando mensagem e não me responde. É a mesma situação. Eu fico azedo? Eu fico azedo. Lógico, estou lá, né, querendo uma resposta, querendo um date, né, querendo ali um movimento no final de semana, fico no vácuo. A mesma coisa na sua redação. Estou lá querendo uma resposta, querendo entender alguma coisa, você me deixa no vácuo. Aí, no contatinho, o que que eu faço? Eu ignoro, eu bloqueio. Na sua redação, o que que eu faço? Tiro ponto. Entendeu? Então, aí você tem que definir, tá certo? Então, prestem bastante nesse aspecto, prestem bastante atenção nesses aspectos, porque o texto motivador, ele tá lá para poder auxiliar a sua, o seu processo argumentativo, para você poder procurar as informações que você adquiriu ao longo da sua formação. Combinado? Vivi, em relação a isso daqui, você quer complementar alguma coisa? Não, na verdade, é só para fazer aquela observação que o Felipe fez mesmo no início, né? Que vocês não precisam ficar preocupados com o tema da redação e não tem que realmente ficar preocupado com o tema da redação. Por quê? Ô, gente,
O Enem, para poder dar uma nota na sua redação e excluir, para decidir quem vai entrar na universidade, o Enem primeiro precisa incluir. Primeiro ele tem que incluir. Ele tem que incluir em que aspecto? Em relação ao tema da redação. O que a gente tem que pensar? Uma pessoa em qualquer lugar do país precisa ter condições de ler aquele tema de redação, entender aquele tema de redação e fazer aquela redação. Então, a gente tem que pensar, quem está aqui na cidade grande e quem está no interior tem que ter condições de ler o tema da redação, entender o tema da redação. Quem passou por uma escola particular e quem passou por uma escola rural, por exemplo, uma escola pública, por exemplo, qualquer escola, a pessoa precisa ter condições de entender aquele tema de redação. Então, o tema de redação é para incluir. Eu preciso pegar todo mundo primeiro, todo mundo ter condições de entender aquele tema de redação, para depois a sua redação te excluir. Quem vai te excluir não é o tema da redação. Quem vai te excluir é a sua redação, é a sua capacidade de escrever. Porque o Enem, ele já fez a parte dele. Qual que é a parte dele? Eu estou apresentando um tema que, em princípio, todo mundo domina, né? Todo mundo tem que saber esse tema. Então, o que a gente tem que pensar? O que o Enem vai avaliar é o seguinte, candidato, não se preocupa com o tema da redação, porque nós vamos oferecer todas as ferramentas necessárias para você dar conta de escrever essa redação. A pergunta agora é outra. Você tem condições de interpretar corretamente essa frase temática? Você tem condições de interpretar corretamente os textos motivadores e aproveitar as informações desses textos motivadores? Então, a questão é essa. Toda prova de redação, antes de ser uma prova de escrita, é uma prova de leitura, é uma prova de interpretação. Não adianta nada você saber escrever muito bem, é maravilhoso na gramática, é maravilhoso na norma culta, tem um texto dissertativo, argumentativo impecável, se você não tem condições de interpretar a frase temática. Se você não tem condições de interpretar os textos motivadores. Então, a questão é abrir o coração mesmo. É abrir o coração e se libertar disso. Eu tenho que saber qual é o tema da redação. Eu tenho que saber qual é o tema da redação. Nessa última semana, então, o que a gente mais escuta é isso. Qual é a sua aposta para o tema da redação? A minha resposta é, a minha aposta é todos os temas que eu trabalhei. Aí ele fica assim, mas seu coração não fala nem um pouquinho, né? Mas nem um pouquinho. Falo, não, meu coração não fala. Meu coração falou durante o ano. E tudo que o meu coração falou e o meu bom senso falou, eu transformei em proposta de redação para poder ser estudado em sala de aula. Né? Mas a gente precisa se libertar dessa dependência, de ter que descobrir qual é o tema da redação. Como o Felipe falou muito bem, se a gente já tiver escrito o tema da redação, maravilhoso, nós não somos ingratos, né? Nós temos que exercer a gratidão, gente, vamos exercer a gratidão, né? Oh, Deus, obrigada pela oportunidade, eu já escrevi esse tema, já escrevi um tema parecido, nós vamos agradecer a Deus, mas nós não precisamos ficar dependentes disso. E aí, para poder ilustrar como que eu preciso saber ler a frase temática e os textos motivadores trazem tudo, eu quero dar um exemplo pequeno, eu acho que é um exemplo maravilhoso que a gente tem aí, que é o Enem 2019. Né? Se a gente pega o Enem 2019, qual foi o tema de redação do Enem 2019? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. O aluno, se ele souber ler bem essa frase temática, ele vai perceber que essa frase temática já indica para ele duas afirmações que ele tem que defender. Uma frase temática obriga duas afirmações. Então, repetindo, Será que eu consigo compartilhar aqui? Não, né? Eu consigo, Felipe? Não. Parar, você consegue. Deixa eu parar aqui, peraí. Rapidinho, só para poder ilustrar para os meninos como que é mais fácil do que parece, né? Essa semana mesmo, a minha filha chegou para mim
e falou assim: ai, mãe, quando eu leio a frase temática com você é tão fácil, mas quando eu leio a frase temática sozinha é difícil. Eu falei: parou, pode parar com isso. Eu falei: pode parar com isso. Você vai dar conta de ler qualquer frase temática e vai dar conta de ler qualquer texto motivador, né? Por que eu estou falando isso? Olha só, gente, não é difícil de verdade. Então, só para ilustrar rapidamente, se a gente pega aqui, então, ó, o Enem, estou escrevendo rápido aqui, tá? 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Primeiro, tem que saber o que é democratização, né, gente? Epa, cinema no Brasil. Estou escrevendo rapidinho aqui para nós. Tem que saber o que é democratização, e eu sei que vocês sabem que democratização é popularização. Bora todo mundo ter acesso. Então tá, olha só, gente. Olha como que essa frase temática nos obriga a fazer duas afirmações. Democratização do acesso ao cinema. Democratização do acesso ao cinema. Ou seja, o que o aluno é obrigado a defender? É para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. É importante democratizar o acesso ao cinema no Brasil. É necessário democratizar o acesso ao cinema no Brasil, né? Inclusive, eu dando aula sobre esse tema, né? É necessário, é importante, o que vocês quiserem, né? É necessário democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Inclusive, eu já escutei dentro de sala de aula, né? Ô, Vivi, e se eu não concordar com isso, que é necessário democratizar o acesso ao cinema no Brasil? Eu falo assim: olha, ano que vem tem mais. Né? Ano que vem tem mais, e tomara que você concorde com que eles estão direcionando para você defender. Tá? Gente, olha só. Quando você defende é necessário democratizar o acesso ao cinema no Brasil, o corretor vai falar assim: ah, é? É necessário? Por quê que é necessário? O corretor vai perguntar por quê. Quando o corretor pergunta para você por quê, se é necessário democratizar o acesso ao cinema, significa dizer que o acesso ao cinema é positivo. Então, quando ele perguntar por quê, o que você vai apresentar? Benefícios da democratização. Você vai apresentar consequências positivas da democratização. Sabe onde que havia exemplo de benefício da democratização? No texto motivador 2. O texto motivador 2 dava exemplo de benefício da democratização do acesso ao cinema no Brasil. E se a frase temática está democratização do acesso ao cinema, democratização do acesso ao cinema, direcionando que é para democratizar o acesso ao cinema no Brasil, significa dizer que o acesso ao cinema no Brasil não está democratizado. Tanto é que a frase temática está direcionando que é para democratizar. Então, significa dizer que o acesso ao cinema no Brasil não está democratizado. Aí o corretor vai falar: olha, o acesso ao cinema no Brasil não está democratizado. Aí vai perguntar: por que não está democratizado? Aí você vai apresentar as causas desse problema. Sabe qual texto motivador que trazia as causas para esse problema? O texto motivador 4. O texto motivador 4. Então, olha só, a afirmação 1 você desenvolve lá no desenvolvimento 1. E a afirmação 2 lá no desenvolvimento 2. Se você quiser trocar, pode, não tem problema não. Defende a afirmação 1 no D2 e defende a afirmação 2 no D1. Não tem problema não. Mas olha só, a frase temática já direcionou o aluno a fazer duas afirmações. Cada uma dessa afirmação, ele desenvolve em um parágrafo do desenvolvimento. Sem contar que os textos motivadores trouxeram os argumentos para ele trabalhar em cada parágrafo do desenvolvimento. Então, o que a gente tem que pensar?
tudo aquilo de que nós necessitamos para escrever a redação, nós temos nos textos motivadores. Nós temos como a interpretação correta da frase temática e como a interpretação correta dos textos motivadores. Então, isso aqui é para a gente poder desencanar disso. Parou, desencanou. Tá? Já desencanamos disso, desencanamos. A gente não precisa descobrir qual que é o tema da redação. A gente vai dar conta de escrever qualquer tema se a gente parar, ler com atenção, prestar atenção e entender o direcionamento que eles estão dando. Ok? Fechou isso, então? Podemos pular essa parte e vocês já estão convencidos de que vocês dão conta de escrever sobre qualquer tema que eles pedirem? Beleza? Então tá. Arrasou. Então tá. Que agora, outra coisa... Pode falar, Felipe? Pode completar, perdão. Eu só ia falar... Só para finalizar efetivamente essa parte, vocês não se preocuparem com o tema, no ano passado, inclusive, muitos alunos mesmo, tá? Falaram assim para a gente, eu não sabia o que significava povos originários. Muitos alunos não sabiam mesmo o que significava povos originários. Porque, sendo sincero com vocês, gente, não é um termo comum, não, que a gente escuta em qualquer lugar, que a gente vê em qualquer lugar, não, tá? Não é. Então, foi uma dúvida, assim, muito frequente. Só que aí, qual que era o complemento? Mas aí, Felipe, no texto 1, já tinha a explicação e os exemplos. Aí eu fiquei tranquilo. Que é justamente isso que a gente está falando. Então, por exemplo, um tema muito específico, povos originários. Meu Deus, o que é isso? Calma, respira, porque como nós estamos falando para vocês, os textos motivadores estão lá. O Enem ele não vai fazer nada para segregar, como a Vivi disse. Todo mundo tem que ter condição de fazer essa redação. Então, para que todo mundo tenha condição, todas as pessoas precisam ter, pelo menos, noção do que significa povos originários. Não à toa o conceito estava lá. Então, turma, tendo isso em mente, vocês conseguem escrever sobre qualquer tema lá no domingo, tá? Pronto, Vivi, falei. E uma última coisa, perdão, uma coisa que gente. A Viviane pediu para compartilhar, para poder escrever, só para jogar na minha cara que eu não sei usar essa ferramenta. Tá? Eu queria deixar isso bem claro para vocês. Eu tenho essa lousa mágica aqui em casa, eu tenho a canetinha, mas eu não... A Paula sabe disso, né, Paulinho? Que eu tenho limitação, Bela também sabe, a Priscila também sabe. Eu tenho limitação para usar essa lousa, é uma limitação minha mesmo. A Viviane fez questão de jogar na minha cara que ela sabe. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo certo, né? A vida que segue, tá? E é isso, tá? Oi, gente, não é isso, não. É só para poder incentivar, porque a famosa de ser analfabeta digital sou eu, né? É um tal de julgar na minha cara que eu sou mais velha, né? Que a idade justifica muitas limitações digitais minhas, né? Mas é só para poder incentivar. Se a velha que deu aula para ele desde 1930 dá conta, é claro que o novinho vai dar conta. Vocês não concordam comigo? Que o novinho vai dar conta? Mas eu vou aprender, tá, gente? Vou aprender. Você é expert em lousa. Nem chama lousa digital. Você chama de lousa mágica, mas é lousa digital. Então, vamos conversar sobre as competências, né? Ou você tem mais alguma coisa para falar? Não, tranquilo, Felipe. Aqui, ó, aí, já que você falou que eles explicaram povos originários, a mesma coisa da questão do estigma. Quando eles leram estigma, o que é estigma? Texto 1 foi lá e explicou o que é estigma, né? Exato. Fechou. Vamos lá, então. Vamos falar agora as nossas observações, as nossas considerações sobre cada competência para vocês, tá? Vocês precisam prestar atenção em quê em relação a cada competência? Bora lá. Aqui, só fazer uma observação. Por que a gente trouxe assim? Aqui, a gente está ouvindo demais. Porque nós ouvimos falar que vão acontecer várias mudanças na correção da redação. Eu recebi uma mensagem este fim de semana sobre isso. Eu falei, o que você ouviu falar? Foi o que eu perguntei. Que vai ter mudança na competência 2, 3 e 4. Não, também. Não, também. Até não teve mudança. Pois é, entendeu? Então, assim, por isso nós trouxemos desse jeito, né? Até porque, a dúvida que vocês tiverem em relação a cada competência, vocês perguntam para a gente. É o momento.
Agora é uma... Esclarece agora, justamente. Né? Você quer começar com a competência 1, Felipe? Ou... Ó, na verdade, a minha introdução, que eu sempre falo para vocês, é o seguinte, pessoal, em relação à competência número 1. Na verdade, num aparato geral, deixa eu contar uma coisa para vocês, né? Qual que é o meu raciocínio, tá? E aí eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso. Primeiro, parem com essa história, gente, que português é difícil demais, de que vocês não dão conta, que a competência número 1 é muito difícil, vocês nunca vão tirar total na competência número 1, que o português é isso, é aquilo. Turma, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só. Primeiro, para quem tem aula com a gente sabe, né? Eu sempre falo, não confundam ser chato com ser difícil. São duas coisas diferentes, ok? Então, tem coisa em português que é um saco? Tem. Não vou mentir para vocês, não. Tem regra que eu falo assim, meu Deus, né? Para quê? Agora, isso não significa que seja difícil, mas mais do que isso, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Coloquem na cabeça de vocês o seguinte: para se fazer uma redação, por exemplo, você não precisa classificar uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Você não precisa disso, que é um calcanhar de Aquiles, né? Um nome muito difícil, tal, tal. Você precisa entender, por exemplo, que não se usa crase antes de palavra masculina, ao considerar que crase é a fusão de uma preposição em um artigo feminino. Então, é uma questão lógica. Se a crase tem, mas as regras, Bianca, de vírgula das quais a gente precisa também são regras mais tranquilas, são umas regras cabulosas mesmo. Tipo, o grande problema, na verdade, Bianca, sabe o que é? É que vocês acham que vírgula é inspiração, entendeu? É sentimento. Senti, coloquei, entendeu? Vocês pararem para poder analisar o que é cada vírgula que a gente usa, aí vocês param de errar isso. Eu aprendi assim, né? Pior. É um pouquinho pior mesmo. Mas, por exemplo, quando eu falo para vocês em relação à crase, o que é crase? É a preposição a mais o artigo feminino a. Vocês só erram crase porque vocês ignoram, por exemplo, o artigo. Vocês escrevem a redação, aí vocês escrevem assim, olha, nananana, devido a. Aí, se você raspa a garganta, você acha que tem crase. Esse é o grande problema de você. Raspou a garganta, você coloca crase. Porque você só presta atenção na preposição. Você só presta atenção em 50%. Aí, quando você para analisar, por exemplo, devido a problemas. Ah, então tem crase porque você devido a... Tá, eu coloco crase. Só que aí, se você analisar a palavra posterior, você vê que a palavra posterior é a palavra problemas. Aí você para e pensa, mas peraí, problemas é uma palavra feminina ou uma palavra masculina? O problema, os problemas, então é uma palavra masculina. Se é uma palavra masculina, então não faz o mínimo sentido colocar um artigo feminino antes dessa palavra. Quando a gente abre, galera, a gramática, a primeira regra da crase é não se usa crase antes de palavras masculinas. Mas por que a primeira regra é essa? Porque lá no artigo, sem a gente abrir gramática, a gente pequenininho, né? Quem tem irmão mais novo sabe. Lá de pequenininho a gente fala a mamãe, o papai, o titio, a dedela. Sem ser alfabetizado, a gente já coloca artigo feminino antes de palavra feminina. Artigo masculino antes de palavra masculina. Aí chega na redação, vocês ignoram o que vocês aprenderam lá na infância e só prestam atenção na preposição. Então, estou falando isso tudo para vocês justamente porque, turma, por experiência, tá? Como professor, como corretor, alunos como vocês, que são alunos bem preparados, que são alunos que tiveram acesso a boas aulas, a competência número 1 de vocês, a perda por falta de atenção, não é por falta de conhecimento. Então, a primeira coisa, e para mim, sinceramente, a mais importante para falar para vocês em relação à competência número 1, na verdade, em relação ao texto como um todo, tá? Mas principalmente a competência número 1 nesse caso, galera, revisem a redação de vocês. Quando vocês acabarem de fazer a redação, vão fazer umas questões fechadas, esperem um pouco, peçam para poder tomar água, enfim. Se distanciem um pouco da redação e depois revisem, porque eu tenho certeza, se vocês revisarem com cautela, com calma, vocês têm total capacidade de tirar 200 da competência número 1. Ok? E aí, esses tópicos, a Vivi vai falar para vocês do que se trata. Na verdade, assim, é o que vocês sabem mesmo, né? Então, primeira coisa,
Vocês vão usar, obviamente, um vocabulário distante da fala, distante da oralidade. Então, é claro que tem que ser um vocabulário selecionado, mas você não tem que ser, mas vai ser um vocabulário comum, não tem que ser aquela pessoa chata, sabe? Aquela pessoa chata que quer mostrar que é erudita. Nossa, que a linguagem é truncada, que a linguagem é difícil. E aí a leitura da redação não é agradável, é aquela leitura chata, e o pobre, coitado do corretor pensa, meu Deus, essa é a quinta redação que eu estou corrigindo, essa chatice toda, eu tenho mais 95 para poder corrigir pela tela do computador, e esse menino não quebra o meu galho, né? Esse menino não me ajuda. Então, é claro, assim, são coisas básicas, né? Sei lá, você, por exemplo, você pode colocar na sua redação diminuir o trabalho infantil? Pode, mas você pode colocar minimizar o trabalho infantil. Você pode colocar atenuar o trabalho infantil. Ou seja, é um vocabulário mais selecionado, mas é um vocabulário comum, que as pessoas conhecem. O professor só vai ver, não, que bacana, ele selecionou bem o vocabulário. É isso, né? Você vai demonstrar total rigor gramatical, obviamente. Você tem que demonstrar que você sabe a língua padrão, que você sabe a norma culta. É um professor de português que está corrigindo a sua redação, né? Vou falar, a gente gosta, a gente acha bonito, a gente acha legal quando o menino demonstra que ele tem cuidado com gramática, né? Que ele está ali prestando atenção nos mínimos detalhes em relação à gramática. Dentro da universidade, você vai ter que entregar trabalhos escritos na língua padrão, relatórios escritos na língua padrão, escrever artigos na língua padrão. Ou seja, é o mínimo que você tem que saber a gramática. É o mínimo que você tem que saber, é para a sua vida, né? Então, por exemplo, eu estou dando treinamento agora para profissionais de engenharia. Eles não estão conseguindo entregar os relatórios que eles têm que entregar para os clientes, com muitos erros gramaticais, muitos erros estruturais, né? Então, tendo que passar por isso agora, aprender língua padrão agora, ou seja, é para a vida. É o professor de português que vai ler a sua redação. Então, é claro que ele vai prestar atenção em tudo, né? E aí, o pessoal fala assim, gente, mas assim, o tempo todo vocês estão prestando atenção? É automático, a gente só não fala. A gente não fala, mas a gente está prestando atenção, né? É automático. Às vezes, engraçado, eu estou passando assim, falo tal coisa ali. E pronto, na minha cabeça continua a vida, entendeu? Então, a gente percebe naturalmente. Numa situação de prova, de seleção, é claro que nós vamos prestar mais atenção ainda. Então, todo o cuidado que você demonstrar, que você tem em relação à gramática, você vai ser muito valorizado. Então, é isso que você vai fazer, sim, né? E você vai procurar produzir frases mais elaboradas para poder demonstrar, tá vendo? Olha, meu pensamento é elaborado, meu pensamento é complexo, eu dou conta de ter um pensamento complexo, tá vendo, corretor? Eu dou conta de ter um pensamento complexo. Por quê? Porque na faculdade eu vou ler livros com estruturas sintáticas complexas, com pensamentos complexos. Então, você precisa demonstrar essa elaboração frasal. Não estou querendo falar nada grandioso, que vai deixar a leitura cansativa e a leitura difícil. Não. É você demonstrar, tá vendo? Eu dou conta de deslocar um elemento, eu dou conta de intercalar um elemento, eu consigo colocar explicação dentro de explicação, eu consigo colocar uma oração dentro de outra oração. É só você mostrar isso para o corretor. Que quando você precisa ler uma frase mais elaborada e escrever de maneira mais elaborada, você dá conta. É só isso, né? E aí pensar, sem gírias, sem informalismos, né? Sem coloquialismos, tudo distante da fala. E aí eu quero aproveitar e só fazer uma observação, tomar bastante cuidado com o verbo ter, tá? A gente usa o verbo ter para indicar posse. Combinado? Então, tomar cuidado com o verbo ter. Não vai colocar que tem muitos brasileiros contrários a tal coisa, não. Né? Tem muitos brasileiros contrários a tal coisa, não. Há muitos brasileiros, do verbo haver. Existem muitos brasileiros, tá?
Então, é só tomar cuidado com todos os aspectos em relação à gramática, mesmo, né? Tem aluno que até faz algumas construções para poder provar mesmo para o corretor, meu filho, eu sei, chupa corretor, eu sei o que eu estou fazendo, né? Tem aluno que faz isso. Tem aluno que põe lá, a hora ele põe ao encontro de, olha, a hora ele põe o de encontro a para poder mostrar, viu que eu sei? Né? Ele põe o verbo assistir com a regência correta para poder mostrar, viu que eu sei? Ele usa o verbo acarretar, né, com a regência correta para poder mostrar, viu que eu sei? Então, é demonstrar isso mesmo, tá? Você está rindo aí por quê, Felipe? Você está reconhecendo alguém que faz isso? Não, é porque você falou da acarretar, e aí, pelo amor de Deus, gente, é acarretar algo, e não acarretar em algo, tá? Vocês adoram colocar Porque a preposição em, preposição é o corroborar a mesma coisa. É tudo transitivo direto, sem preposição, que são os erros mais comuns, inclusive, que vocês acabam tendo na redação, né? Não, também aqui, não, Bia, pode não. pois é, Bia, partiu a ver. Tem que ter o haver e o existir, tá? Partiu a ver. Vamos ser fino, Bia, mostrar. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que o ter é na fala, que é texto escrito, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação à competência 1? Você achou pergunta aí, Felipe? Ah, não, foi Gabriel que eu vi, mas desceu. Ai, Felipe, aqui, o Felipe, se não tem certeza, não arrisca, não. Felipe, se a gente não tem certeza, a gente fica humilde, que é a melhor posição nossa, é da humildade, quando a gente não tem certeza. Né? Não vamos caçar em daca, não. Você está certíssimo. Mesmo tendo certeza, eu aprendi com você e o Lipe nas salinhas aí, pessoalmente, e quanto menos é melhor. Então, seja simples, menos vírgula, menos informação, sim, porque depois que eu fiz isso, minhas notas não caiu não caiu de 900. Arrasou, Felipe! É muito grande, então... Se você sabe, guarda para você fazer na faculdade, porque minhas professoras aqui me cobram gramática assim, horroroso. E aí, deixa para você provar para professor na faculdade, que você sabe. Evita o mais possível. Ô, Gabi, a gente vai deixar essa live, a gente vai subir essa live lá no YouTube, no nosso canal. E aí, obviamente, os slides ficarão junto à live, tá? Então, você pode ter acesso a esses slides aí por meio do... Vocês podem, obviamente, printar, né, gente? Tirar foto agora, se vocês quiserem. Depois a gente volta, no finalzinho, se vocês quiserem. Eu vou passando de slide por slide, se vocês já quiserem ter os slides, vocês tirarem print aí ou foto, ok? Ou então, quando a gente subir o vídeo lá para o YouTube, vocês também terão acesso à aula como um todo, né? Ao vídeo como um todo e, obviamente, os slides, tá bom? Então, vocês terão acesso dessa forma. Sobre a competência número 2... algumas observações que nós queremos fazer aí para vocês. Vai lá, Vivi. Ok, Gabi. Nós colocamos, então, ali a primeira observação, né? Para vocês colocarem mesmo palavras do tema em todos os parágrafos, sinônimos do tema em todos os parágrafos, né? Para o corretor não poder falar, ele fugiu do tema, mas como assim eu fugi do tema? Se palavras do tema aparecem em todos os parágrafos, né? Então, tá meio estranho isso aí, né? É uma forma de cercar mesmo o corretor e proteger vocês, e preservar vocês, né? Existem várias teorias sobre o repertório sociocultural produtivo. Para você tirar 200 na redação, é um repertório sociocultural produtivo, né? Eu e o Felipe, nós sempre sugerimos no mínimo 2, porque se você coloca 2, um está errado, tem o outro para te salvar, né? Tem o outro para poder te proteger. E aí o certo anula o errado e você tira 200 pontos na competência 2 de qualquer forma, tá? Você põe o repertório sociocultural onde você quiser. Então, por exemplo, humilde, para mim, Viviane, como disse Felipe, Viviane Angélica, eu acho mais fácil colocar o repertório sociocultural no D1 e no D2. Para mim, é muito mais fácil, né? Tem gente que põe repertório já na introdução e liga com o tema, e eu acho lindo, maravilhoso, e aí pega aquele repertório na conclusão e retoma o repertório na conclusão e fecha a redação toda.
lindo. Ô, Felipe, né, no nível do repertório, eu sou humilde, que põe lá no D1 e no D2, sabe? Eu não arrisco lá na introdução e retomar na conclusão, não. É lindo quem faz isso. Mas eu vou lá no que é mais confortável, no que é mais tranquilo. Então é isso, você precisa de um repertório produtivo. Põe, se você conseguir colocar 2 lá, põe 2, só para você se garantir. Você vai ficar até mais bonitinho também, né? Na visão do corretor, mas nada vai interferir na sua nota, tá? Vamos colocar assim. Uma coisa, em relação aos parágrafos. Gente, a gente já começa a julgar a sua redação pelo que a gente vê. A gente bate o olho na sua redação e já começa o julgamento. A gente não leu uma frase, a gente não leu uma linha, mas já começa o julgamento, né? Então, por exemplo, quando eu vejo uma introdução grande, uma conclusão grande e um desenvolvimento pequeno, já vem assim na minha cabeça, Jesus, não domina o tema. Não sabe o tema, não sabe argumentar. Ou seja, já vem na minha cabeça. Será que deu conta da competência 2 e 3? Então, deixa o corretor ver um D1 grande, um D2 grande, deixa ele ver, ele precisa ver isso, né? Uma introdução menor, uma conclusão menor. Então, eu sempre falo com os meninos, se a sua introdução está do tamanho do seu D1, tem alguma coisa errada, ou a introdução ou o D1. Se a sua introdução está do tamanho do D2, tem alguma coisa errada, ou a introdução ou o D2. O D1 tem que ser maior que a introdução. O D1 tem que ser maior que a conclusão. O D2 tem que ser maior que a introdução. O D2 tem que ser maior que a conclusão. Né? Então, a gente precisa enxergar e ver isso, tá? E, pelo amor de Deus, tese bem explícita lá na introdução, né? Tem corretor que a gente vê que tem essa loucura mesmo com a tese, essa obsessão com a tese, cadê a tese? Eu preciso da tese na introdução, tá? E quando vocês forem colocar o repertório sociocultural, aqui, facilita o trabalho do professor, né? Quebra o galho do professor, ele está cansado, trabalhou o dia inteiro, vai corrigir do corretor, vai corrigir redação pela tela do computador à noite, tarde da noite, né? Põe um elemento de coesão, sinalizando para ele se o repertório vai apoiar o que ele está falando, se o repertório se opõe ao que ele está falando. Se a gente for pensar, o repertório faz basicamente isso. Ou o repertório apoia o que você está falando, ou o repertório é o contrário do que você está falando, né? Então, usa um elemento de coesão, porque o que acontece? A gente está lá lendo a redação, aí vocês vêm, joga o repertório, pá! De acordo com dados do IBGE, 20% da população brasileira faz tal coisa. Aí você para, respira e fala, deixa eu entender agora se esses 20% apoiam o que ele está falando, ou estão mostrando o contrário do que ele está falando. Não sou eu que tenho que parar a minha leitura e raciocinar. É você que tem que sinalizar para o corretor o que o repertório está fazendo ali na sua redação. Você precisa demonstrar o tempo todo para o corretor que o seu trabalho de escrita é um trabalho consciente. Você sabe o que você está fazendo. Tá? Como diz o Felipe no início, não é inspiração, não. Não é poder divino, não. Nossa, eu sou inspirado, né? Deus gosta mais de mim do que de você. Eu tenho a inspiração para escrever, você não? Não tem nada disso. Você tem que demonstrar consciência para poder escrever. Você sabe o que você está fazendo. E uma forma de indicar consciência é sinalizar, usa um elemento de coesão, sinalizando o que o repertório sociocultural vai fazer. Porque vai ajudar na competência 2 e, obviamente, na competência 4, quando você está ali usando, mais uma vez, elemento de coesão a seu favor. Tá? Felipe, quer falar alguma coisa aí para nós? Quero só uma observação, pessoal. Tomem muito cuidado, né? Muito cuidado com a importância que vocês dão para o repertório. Em relação aqui que eu falo isso, o repertório ele é muito importante, sem sombra de dúvidas. Ele é muito importante. E aí, né, reiterando o que a Vivi falou, até mesmo por garantia, vamos tentar colocar 2, né? Porque se um, por um acaso, não tiver funcionado, o outro vai lá e te sustenta. Porque, como a Vivi disse, obrigação, nós só temos 1. No entanto, turma, o que eu vejo que acontece bastante, porque eu corrijo bastante redação e tudo mais, né? O que eu vejo que acontece muito? Os alunos resumem a argumentação em repertório, e isso é um erro muito grave. Aí é o que eu falo para vocês, é uma importância maior do que, de fato, o repertório tem, tá? O que isso significa?
Às vezes, o parágrafo do menino inteiro é repertório. Às vezes, ele vai contar tudo o que aconteceu na Revolução Industrial, e nas 2 últimas linhas do D1 dele, por exemplo, ele vai lá e menciona, ele cita alguma coisa do tema. Ele fica o parágrafo inteiro desenvolvendo o que o filósofo tal falou e blá, 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 blá. Aí, na última linha, ele fala, e isso demonstra como o tema é problemático. Ele literalmente cita o tema. Não se esqueçam, o texto é um texto dissertativo argumentativo. O que significa? Você precisa argumentar. E argumentar é você aparecer no texto, ok? E aí eu faço sempre um cálculo muito básico para vocês entenderem o que eu estou falando. Se a gente pegar o aspecto quantitativo, o repertório na redação do Enem, ele vale 80 pontos, ok? 80 pontos, ele não vale 200, tá? Ele vale 80. Porque muita gente associa o repertório à competência 2. Ah, se a competência 2 vale 200, então o repertório vale 200. Mentira. Se não tiver repertório no texto do candidato, ele ainda ganha 120 pontos. Se ele tiver feito um texto dissertativo argumentativo e tiver escrito sobre o tema. Então, assim, o repertório vale 80 pontos. É muita coisa? É muita coisa, sem sombra de dúvidas. Só que aí, quando a gente faz um paralelo com a argumentação, que é a competência número 3, são 200 pontos. Então, olhem só a conta. Repertório vale 80, argumento vale 200. Então, quem tem que ser protagonista do seu parágrafo? O repertório ou o argumento? Lógico que é o argumento. Então, não se esqueçam disso. O argumento é você aparecer no texto. São as suas ideias, as suas indagações, os seus questionamentos. O repertório ele vai comprovar o que você disse, o repertório ele vai exemplificar o que você disse, o repertório ele vai reforçar o que você disse. Mas o protagonista é você, é o seu argumento. Então, tome muito cuidado com parágrafos que basicamente se resumem a repertório, tá? Isso, com certeza, vai prejudicar bastante a sua nota na competência número 3, ok? Só esse complemento. Ótimo. É porque aí o menino enche de repertório e explicar que é bom nada, argumentar que é bom nada, né? Bianca, você levantou a mão? Diga, amore. Então, eu tô com uma dúvida. Tipo, essa questão de coesão, eu vou usar um exemplo, tipo, das ciências médicas que eu fiz agora. Eu sempre coloco a frase inicial do D1 e do D2 e gosto de ensinar, tipo assim, de explicar o que eu vou falar naquele parágrafo, tipo, o benefício, a causa e tal. E aí, na segunda frase, eu sempre coloco repertório. Aí eu coloco, tipo, nesse aspecto, retomando a frase anterior. Isso já seria um exemplo de coesão, tipo, para eu relacionar? Na verdade, quando eu falei elemento de coesão, de você ser mais explícita mesmo. Então, por exemplo, você colocou lá uma ideia, né? Colocou uma realidade brasileira, né? Aí você vem e coloca assim: esse cenário dialoga com o que é defendido pelo sociólogo tal. Deu para entender? Quando eu vejo esse cenário se relaciona, esse cenário dialoga, eu já vejo o repertório vai apoiar o que eu acabei de falar no texto. Que é diferente de colocar, por exemplo, esse cenário se opõe ao que é apresentado na Constituição de 1988. Está vendo? Esse cenário se opõe? O que eu estou vendo? O cenário é um e o repertório vai mostrar o quê? Outra coisa. Tranquilo? Beleza, entendi. Tá? Então, vamos procurar ser mais específico mesmo, tá? O Guilherme falou o seguinte, sobre a competência número 1, observe que grande maioria das redações nota 1000 tem inversões sintáticas. É uma regra para fechar? Sim, Guilherme, é. É necessário que haja, tá? Para que você tenha total na competência número 1, você precisa fazer inversões. Não precisa fazer o tempo inteiro no seu texto, não. Mas é importante você apresentar inversões da ordem direta da língua, porque isso realmente classifica o candidato como um candidato que está acima da média mesmo, a ponto de fechar aquela competência. Então, você está correto. É obrigado. A Ana Júlia perguntou o seguinte, a gente adora fazer assim, tá? Porque aí eu me acho no programa, sabe, os programas da tarde, de fofoca, que o público participa. A Ana Júlia perguntou o seguinte, o Guilherme, ele quis falar, não é a mesma coisa? Então, eu me acho que eu estou num programa, sabe, a tarde é sua, da Sônia Abrão? Sou eu. Então, a Sônia Abrão foi ótima. A Ana Júlia Silva perguntou o seguinte, tem uma dúvida sobre usar ou não elementos nos textos motivadores, afinal, pode ou não usar, como estatísticas ou órgãos governamentais e coisas do tipo.
Ô, Ana Júlia. Ai, foi péssima, né, Ana Júlia? Você deve ter escutado isso a vida inteira, o povo cantando essa música. Mas deixa eu te contar uma coisa, Ana Júlia. Eu amo essa música, eu escuto até hoje. Tá na minha playlist. Ana, deixa eu te falar uma coisa. Vamos conversar sobre isso aqui rapidinho para você entender de uma vez por todas. Pode? Pode, mas com algumas condições, tá? Quais são essas condições? A primeira de todas, vamos falar de dados estatísticos, que eu acho que exemplifica tudo e fica mais claro para vocês, tanto em relação àquilo que está na prova, nos textos motivadores, como nas questões fechadas. Apesar de, muito sinceramente, eu duvidar que os corretores vão lá analisar todas as questões fechadas da prova de humanas, né, e de linguagem, para saber se você pegou alguma coisa ou não, né? Mas vou te falar de acordo com o que está no manual mesmo, para você ficar esperto, todos vocês. Pode usar informação? Pode. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente, não vai ser repertório, ok? Então, tem um dado estatístico lá no texto motivador. Você quer usá-lo? Você pode usá-lo, não tem problema, mas tendo a consciência que aquele dado não vai ser classificado como repertório para você. Se você pega um dado, por exemplo, que veio do seu conhecimento de mundo, aí aquele dado, ele é um repertório. Agora, dado do texto motivador ou qualquer outra informação, não. A segunda coisa que é muito importante, você levar em consideração, Ana, você precisa fazer paráfrase, ok? Você precisa fazer paráfrase das informações que forem retiradas lá do texto motivador. Só lembrando o que é paráfrase, você vai falar a mesma coisa, porém com outras palavras. Então, arrumar sinônimos para aquilo, né? Então, resumidamente, do que você precisa? Você precisa entender que você pode usar, mas não vai ser repertório, e se você usar, você tem que parafrasear. Tem que falar a mesma coisa, porém com outras palavras. E claro, né, Ana? Não se esquecer de citar a fonte, até mesmo porque a fonte vai estar lá, né? Então, de acordo com o IBGE, segundo não sei quem, Folha de São Paulo, ok? Então, nesse aspecto, é importante a gente levar em consideração a citação da fonte. Agora aqui, Vivi, temos conosco a Karen Cristina, que faz a seguinte pergunta. Boa noite, Karen. Gente, desculpa, mas eu vou interpretar aqui. Karen Gente, pergunta. eu tô um bichão aqui. Tá, pode falar, Felipe. Lagartixa tá perdida em Viviane, maior de vez de lagartixa, gente. Karen pergunta. Ó, Vivi, Karen Cristina tá na sua linhagem, ó. Karen Cristina, Angélica. Tá tudo aí, ó. Na mesma prateleira. Eu, Karen Cristina e Larissa Manuela. A Karen pergunta quais são os elementos para usar se caso o repertório for contra o argumento. Ô, Karen, você pode usar as adversativas nas concessivas mesmo, pode ser no entanto. A Viviane fugindo do bicho, tá vendo? Pode ser no entanto, pode ser entretanto, pode ser embora, pode ser o apesar de. Aí você cita, por exemplo, né, um dado que fala que houve um aumento, por exemplo, na taxa de aprovação dos alunos de escola pública nas universidades. Só que você, por exemplo, acha que, apesar de ter tido aumento, o número de alunos ainda não é o suficiente, entendeu? Mais alunos deveriam entrar. E você colocaria, embora seja um número que demonstra a evolução da educação no Brasil, é necessário considerar que muitos estudantes ainda não têm acesso às universidades. Então, são basicamente as concessivas e as Adversativas. Muito bom. E colocar também verbos mesmo, né? Igual o exemplo que eu dei para a Bianca, por exemplo. Esse cenário se opõe ao defendido por. Entendeu? Aí, ó, esse cenário se opõe. Entendeu? Ao defendido por, né? Esse cenário, essa realidade é contrária a. Aí o que vem depois? O Gabriel G, boa noite, Gabriel, perguntou, pode ficar repetindo as palavras do tema? Pode repetir as palavras do tema? Gabriel, o que acontece? Olha só, o que nós falamos sobre repetição de um modo geral, tá? De vocabulário. A repetição, gente, não é uma doença no texto, você tem que evitar a qualquer custo, não, tá? Nós temos que evitar, né? Não posso repetir nada no texto, não é assim que funciona, não. O que nós pedimos para vocês evitarem repetição de conjunções, né? Conjunções realmente a gente pede para vocês evitarem, né? Só repetirem depois de já terem usado vários sinônimos, ok? Agora, palavras, principalmente palavras que se relacionam ao tema,
a gente super acha válido vocês repetirem ao longo do texto, por exemplo, uma expressão por cada parágrafo, problema nenhum. E, obviamente, buscar alternativas de sinônimos para expressões, entendeu? Porque qual que é o problema da repetição? Vou contar para vocês o que acontece. Quando nós, corretores, percebemos que houve aquela repetição por desmazelo, estava fácil você evitar a repetição e você não evitou porque você não tem cuidado com o seu próprio texto, aí isso nos incomoda. Mas é claro que nós temos bom senso de saber, por exemplo, que aquela repetição foi proposital, porque você quer enfatizar alguma coisa, aquela repetição foi proposital porque você quer reforçar o tema, por exemplo, igual a gente falou. Então, tudo que é calculado a gente percebe, tá, pessoal? E isso é muito importante que vocês tenham em mente. Tudo que vocês fazem com propósito positivo, o corretor ele percebe. Ah, ele fez isso aqui com esse intuito. Então, isso aqui ficou legal. Agora, se for por desleixo, aí realmente a gente vai penalizar. Então, tenha em mente essa ideia da repetição. Ela pode aparecer sem qualquer problema, desde que haja critério para que elas, né, para que a repetição apareça, tá bom? A Hélida Almeida, de Santo Antônio do Monte, mentira, sei lá de onde você é, Hélida, mas agora eu tô fingindo que eu vou saber das cidades de vocês no meu programa, ok? Perguntou, gosto de usar a pandemia como exemplo da desigualdade social. É considerado repertório ou é preciso introduzir algo a mais? Olha, Hélida, isso é uma dúvida muito comum mesmo, porque o que acontece, pelo menos nos textos que eu vejo, quando os alunos usam, como você mesmo acabou de falar, olha só, como exemplo de alguma coisa. A pandemia, ela é construída no texto, demonstrada muito mais como uma exemplificação do que efetivamente um repertório, tá? Então, tome cuidado. Não que seja impossível a pandemia se tornar um repertório, né? Isso não. Por exemplo, se você coloca lá, de acordo com informações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, a pandemia foi responsável por aumentar a taxa de desemprego da população em não sei quantos por cento. Obviamente, a pandemia, nesse caso, ela funciona como repertório se essa informação não tiver no texto motivador. Mas falar da pandemia em si, na maioria das vezes, é muito mais um processo argumentativo mesmo, né? Ali você trabalhando com a argumentação do que um repertório, tá? Então, tenha isso em mente para você não achar que simplesmente por ter falado da pandemia isso vai ser considerado repertório, ok? Basicamente, tá mais fácil a gente considerar como elemento argumentativo para a competência número 3 do que como repertório para a competência número 2, tá bom? A Bia está perguntando, deixe-me ver, professor, sobre a informação do texto motivador, seria interessante usar ela na introdução, então, para o corretor não confundir como sendo repertório, caso... Ô, Bia, aí eu vou ser bem sincero, vou reforçar o que a Vivi falou, vai depender de você, o que for mais fácil para você, porque para o corretor, sinceramente, ele vai ter que ter obrigação, porque, por exemplo, se você colocar o dado que está no texto motivador no desenvolvimento, é obrigação do corretor saber que aquele dado estava no texto motivador. Então, ele está no desenvolvimento, na introdução, tanto faz. Agora, o que eu sempre falo para meus alunos? Uma estratégia que eu uso sempre com os meus alunos, que tem lá no curso do Mais, de introdução, é justamente a citação de dado estatístico. E eu sempre falo para os meninos o seguinte, olha, pessoal, o Enem, desde 2011, ele trouxe, pelo menos em um dos textos motivadores, dado estatístico. E aí, na hora do nervosismo, na hora da tensão, uma introdução super fácil e super válida é, de acordo com informações divulgadas pela fonte, X% de alguma coisa é alguma coisa. Já começou o texto. Esse dado revela que o tema é uma problemática realidade do Brasil ao levar em consideração que, devido a causas como X e Y, consequências insatisfatórias como W e Z ocorrem. Por isso, então, basicamente, você viu que a introdução ela já está montada. Eu estou te contando isso por quê? Pensa só, você está lá atenta, nervosa, tem essa estratégia como artifício, por que não usar? Lembrando que a gente precisa, óbvio, né, fazer a paráfrase, como eu expliquei. Então, acho super válido o dado ali do texto motivador aparecer na introdução nesse sentido, para poder facilitar a vida do aluno. Agora, te falar que o corretor não vai confundir se tiver na introdução tal, isso não vai fazer diferença não, para ser sincero, tá bom? Eventos históricos que estão no século da são, Bia, e sim, com certeza, tá? Lembrando, obviamente, que tem que associar isso à sua discussão, né? Mas são exemplos, né? Só para, não sei se você, acho que vocês não têm acesso ao bate-papo, vocês têm, né, gente? Mas, de qualquer forma, ó, eventos históricos citando o século, a data são repertório sociocultural, são sim, Bia, certinho. Guilherme, sou obrigado a retomar o repertório no próprio parágrafo ou conclusão, por exemplo, para ficar mais explícito,
ou se realizar um aprofundamento legal é perdoável não realizar. Nem é perdoável não, Guilherme, já é o suficiente, entendeu? Você não é obrigado não, tá? Na verdade, o mais importante é isso aí que você falou no final, olha só, realizar um aprofundamento legal, entendeu? É isso. Você não precisa retomar não, tá? Se você aproveita, se você realizar, como você mesmo falou, um aprofundamento legal, já é o suficiente, inclusive, tá? Te falo isso até mesmo porque tem gente que força uma barra legal na hora de retomar esse trem, e aí fica até meio barango, meio piegas, entendeu? Então, assim, você não é obrigado de forma alguma, ok? Você elaborando aí direitinho, tá tudo certo, tá? A Bianca falou alguma coisa para você aqui, Vivi. Deixa eu ver o que foi. Essa questão do exemplo da Vivi, como exemplo de para coesão pode ser usado uma vez em cada desenvolvimento, ou é classificado como repetição? Não, pode ser usado, não é como repetição, não. Uma estratégia no D1, outra no D2, tá? Uma você põe esse cenário, outra você põe essa realidade, muda os verbos, né? Tá? Tranquilo, sem problema. Só não esquece do Lucas que levantou a mão. Ô, Luquita, perdão, meu querido, tá vendo? Eu ia Não, pode. Ele levantou a mão. levantou também, olha lá, o Felipe. O Lucas e o Felipe. Eu ignorei eu já ia falar assim, então vamos agora para a competência 3, mas pode falar, Lucas, depois o Felipe. Acho que o Felipe levantou primeiro, pode falar primeiro. Não, pode falar, tranquilo. Ah, não. A minha pergunta, tipo assim, as minhas duas perguntas, uma você já tirou, né? Que é sobre repetição de palavras, que, igualzinho, tipo assim, eu fiz um texto sobre apropriação cultural no Brasil, aí eu sempre usei apropriação cultural e aculturação, e eu não tinha mais sinônimos, então eu sempre usei as duas. Repetição, tipo, de repetir muitas vezes, e a outra é sobre, por exemplo, eu estou um pouco de dificuldade de usar a alusão histórica. Por exemplo, eu usei a alusão histórica, eu fico confuso se é argumentação ou se é repertório, tipo assim, quando eu já quiser retomar, se eu ligar no dia de hoje, já é repertório, né? Por exemplo, se eu colocar, por exemplo, eu citei sobre programação cultural, falei sobre a escravidão, sobre os elementos que eram importantes para os negros, né? Aí eu falei, sendo assim, nos dias de hoje, aí Lucas, você me faz raiva não, que você foi meu aluno. Não, sim, mas só que eu sei, mas tô falando assim, com dúvida sempre na hora de linkar, entendeu? Não, pra ver se é tirar o sendo e colocar o assim. Não, isso aí eu falei errado na hora do negócio. Né? Sim, eu tipo assim, eu já ligo, eu ligando nos dias de hoje já tá normal, né? Já é repertório. É porque eu fico sempre confuso, sabe, nessa hora de usar. Por isso que às vezes eu evito usar alusão histórica, mesmo sendo bom, porque eu fico confuso. Mas, na verdade, dificilmente uma alusão histórica vai ser só argumento, viu, Léo? Aí já é o contrário do que eu falei para a Bia, se eu não me engano. Assim como dificilmente a pandemia vai ser um repertório, né, meramente um repertório, digamos assim, vai ser muito mais fácil a gente encontrar a pandemia como argumentação, aí para você já fala o contrário, dificilmente a alusão histórica vai ser argumento, vai ser repertório mesmo. Entendi. Porque o tema não vai trazer... Porque o tema do Enem sempre está relacionado a aspectos da atualidade, que a gente pode discutir, deve discutir, né, atualmente, para resolver o problema que acontece atualmente. Aí, quando você fala lá, por exemplo, da Revolução Industrial que seja, da Guerra de Canudos, qualquer coisa, não é sobre a atualidade, é um gancho que existe. Então, naturalmente, isso vai ser repertório. Beleza. E você não vai colocar, sendo assim, você vai colocar o quê? Não, é que eu vou correr aqui na hora de pensar aqui, eu fico com vergonha de falar, sabe? Tendo aí, não tá fazendo nada nessa coesão. É assim que tá ligando as informações, evita começar a frase com gerúndio, gente. Não, beleza. Só para saber isso. Assim. Não, mas tá ótimo, Lucas. É bom que eu já dou essa informação para todos vocês, né? Turma, na competência número 1, existe, inclusive, no próprio material, né, um exemplo de truncamento de ideias, que eles chamam de truncamento de ideias, e o exemplo que eles usam geralmente com a frase sendo iniciada com gerúndio, ok? Só que não é todo gerúndio que gera truncamento. Sendo bem sincero com vocês, o próprio sendo assim, que eu estou brincando aqui com o Lucas, ele não gera esse truncamento, não gera. Então, assim, quando eu encho o saco dos meus alunos falando que eles não começaram com sendo assim, não é por causa efetivamente do sendo assim, não. Eu sei que o sendo assim não tem problema, mas o meu medo é o corretor cabeçudo, que vai ver o gerúndio lá no material no início de frase e vai interpretar qualquer gerúndio depois de ponto final, vai ser um problema. Aí, como a expressão sendo assim, né, o sendo realmente ele é coadjuvante, o assim que exerce a função coesiva mesmo, então é melhor a gente ficar seguro, é melhor a gente usar só assim, entendeu? Então, para quem usa o sendo assim, para vocês entenderem porque eu brinquei com o Lucas aqui agora, é só por isso.
É só para a gente evitar corretor cabeçudo que vai interpretar que qualquer gerúndio em qualquer ponto final vai ser um problema. Então, é melhor a gente evitar começar a frase, tá? Com o gerúndio por isso. Fala, Felipe, diga. Felipe, o meu problema aqui foi uma dúvida, acho que foi o Guilherme, alguém que comentou sobre inversão sintática. Me deu muita dúvida, né, que eu não lembro de ter escutado, eu dei um Google. Tá falando que inversão sintática é a ordem direta dos termos. Isso seria, tipo, não colocar... Seria, tipo, o verbo... tipo, a ordem direta mesmo, sem ser igual quando a gente desloca e coloca entre vírgulas. Seria isso? Quando a gente tem informações... É exatamente isso, Felipe. Quando a gente tem informações intercaladas, por exemplo, a gente fala assim, os brasileiros. Aí a gente coloca lá assim, por exemplo, vírgula. Apesar de trabalharem muito, vírgula, recebem pouco. Isso é uma informação intercalada, isso é a inversão da ordem, porque teoricamente seria os brasileiros recebem pouco, apesar de trabalharem muito. Então a ordem seria essa. Aí a gente colocou apesar de trabalharem muito no meio da frase entre vírgulas, aí a gente fez essa inversão sintática, entendeu? Mas é isso que você falou, é a inversão da ordem direta, que é sujeito, verbo e objeto. Aí é importante a gente fazer essas inversões. Não, na hora que surgiu isso, eu falei assim, o que é isso? É exatamente isso que você falou mesmo, está certinho. Não, E, sinceramente, Felipe, não, eu e Viviane, na verdade, a gente basicamente não se preocupa com isso, porque vocês naturalmente fazem isso. É o que eu falei com vocês lá da competência número 1, quando a gente estava conversando com competência número 1. Olha só, você não necessariamente se lembrava que era inversão sintática, mas eu tenho certeza que no seu texto já apareceu várias e várias vezes. Porque quando você faz, você não faz pensando, estou fazendo essa inversão. Você faz porque é natural da escrita de aluno que tem prática, de aluno que já sabe escrever. Por isso que eu reafirmo a ideia de que, se vocês revisarem direitinho, prestarem atenção, vocês com certeza conseguem tirar total na competência 1. Obrigado, Lipe. Por nada. Bom, por enquanto, mais alguém levantou a mão? Que eu ignorei, não, né? Felipe e Lucas, me desculpem mais uma vez. A Dani levantou. Pode falar, Dani. Esse é sobre a competência 3, você não falou ainda, mas palavras subjetivas. Eu estava fazendo uma redação hoje e eu usei o termo violência alimentar. E aí eu fiquei na dúvida se, por si só, a expressão já estava completa ou se eu precisava dar um exemplo do que seria. Ô, Dani, aí eu vou te falar uma coisa assim, bem prática. Se você ficou em dúvida, para a sua garantia, para a sua segurança, é melhor você exemplificar. Então, se surgir qualquer dúvida para você em relação a esse aspecto, explica. Porque, com certeza, é muito melhor, nesse caso, você pecar pelo excesso do que pela falta. Disso você pode ter a mais absoluta certeza, tá bom? Não, você pode rasurar. É claro que a gente sempre preza pelo texto limpo, mas óbvio, né? Entre rasurar e deixar errado, é claro que você vai rasurar, porque rasura não é motivo de perda. Não é nem ninguém tira ponto porque rasurou, não, tá? Agora, se você escreveu algo errado, você vai perder ponto. Então, pode rasurar, dá um corte lá, escreve por cima se já tiver escrito, se for na hora da revisão, senão você escreve na frente mesmo, mas pode rasurar, tá? Tente não rasurar, mas se for necessário, pode rasurar sim, tá? Bianca, lá, a exemplificação já entra em repertório, né? Depende da exemplificação, Bianca. Se a exemplificação tiver relação com alguma outra área de conhecimento, sim. Aí entra como repertório, tá? Tem que ter uma relação com alguma outra área de conhecimento. Aí entra como repertório. Vamos lá para 3, então? Que para mim é a mais chatinha. Vai lá, Vivi, pode introduzir a 3. Tá, então vamos lá. Competência 3, eu acho que é o calcanhar de Aquiles de muitos, né? Acho que são duas competências, competência 1 e competência 3, né? Competência 3 são muitos alunos que falam, eu faço, reescrevo, vou mudando as minhas redações, hora eu tiro total e hora eu não consigo tirar total na competência 3. Vamos tentar facilitar a sua vida aqui agora para você tirar total na competência 3. Então, a primeira coisa que nós colocamos ali, né? Primeiro, o tópico frasal, que é a primeira frase do D1 e a primeira frase do D2, ter o cuidado realmente de colocar
o tema, porque quando você põe o tema no tópico frasal, você é obrigado a trabalhar com aquele tema. Então, é uma forma de fazer com que você não tangencie o tema, né? Não mude o seu foco. Então, no tópico frasal, você vai colocar o tema e você vai colocar, obviamente, a ideia central do parágrafo, né? Como projeto de texto, mostrando para o corretor, olha, tá vendo? Eu sei que eu já planejei previamente o que eu vou trabalhar no D1 e o que eu vou trabalhar no D2, né? Sempre há aquela pergunta, né? Aquelas perguntas. E aí, afinal de contas, eu posso ou não posso usar em primeiro lugar e em segundo lugar? Pode. Você pode usar em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeira análise, em segunda análise, em primeiro plano, em segundo plano. Você pode usar à vontade, né? O em primeiro lugar ou em segundo lugar, você está enumerando o que você vai falar. É como se o raciocínio fosse assim. Em primeiro lugar, eu vou falar do A. Em segundo lugar, eu vou falar do B, né? Em primeiro lugar, eu vou falar das causas. Em segundo lugar, eu vou falar das consequências. O eu vou falar aí, a gente traduz, por exemplo, com é preciso evidenciar, é válido analisar, é importante considerar. Então, são essas construções aí do eu vou falar, né? E aí você vai colocar, então, o tema e a ideia central do parágrafo, tá? Então, é uma forma de te prender mesmo para você não mudar o seu foco, ok? Se é um parágrafo de causas, né? Então, sei lá, você vai citar duas causas e você vai explicar duas causas. Só que você só vai citar duas causas e explicar duas causas se der para você citar as duas e explicar as duas. Porque se não der para explicar as duas, você vai citar uma e explicar muito bem uma. Não adianta você enumerar várias causas e não explicar nenhuma. A argumentação, ela é avaliada em profundidade. Então, é na explicação dos argumentos, ok? Então, e aí, o que você tem que pensar para poder ver se facilita a vida de vocês, se ajuda vocês, tá? No desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, quando você criar uma relação, explica essa relação, porque essa relação ela está clara na sua cabeça, ela está evidente na sua cabeça, né? Então, se você coloca lá, por exemplo, que é importante aumentar a prática da reciclagem, pois a prática da reciclagem preserva a natureza, você criou uma relação entre reciclagem e preservação da natureza, tá? Essa relação, ela está clara para você. Então, você tem que explicar para o corretor como a reciclagem preserva a natureza. Tranquilo? Então, às vezes é muito interessante que vocês falam assim, nossa, mas isso é tão óbvio. Isso é óbvio para você. Isso é óbvio para você, tá? A gente tem que pensar que o leitor do texto dissertativo argumentativo é um leitor universal. O que eu chamo de leitor universal? Qualquer pessoa vai pegar o seu texto e vai ter que entender o seu texto, sem precisar ler os textos motivadores e sem precisar recorrer ao Google. Então, o seu texto precisa ser independente, ele precisa ser autônomo. Criou relação, explica essa relação, tá? Outra coisa, usou palavra subjetiva, explica, porque essas palavras subjetivas, elas indicam a sua avaliação, o seu posicionamento, né? A sua forma de ver. Então, se você fala que o governo é negligente com o jovem, às vezes o que é negligente para você não é negligente para mim. Então, você vai ter que explicar o que é isso. O governo é negligente com o jovem, né? Se você defende que a população precisa ser mais respeitosa com a mulher, você vai ter que explicar o que é ser mais respeitosa. Porque, às vezes, o que é respeito para vocês não é respeito para mim, né? Não é respeito para o corretor. Eu acho tão engraçado, tão interessante a visão que vocês têm de respeito hoje com o próprio professor, que é completamente diferente da minha época de respeito com o professor, né?
Acredito que deve ser a mesma época do Felipe. Não, não é não. Não é não, gente. Depois. Não é não. E deve ser a mesma época da Pri. Eu e a Pri, a gente se dá tão bem, porque a gente entende tanta coisa, nós vivenciamos tantas coisas em comum, né? Então, por exemplo, assim, é muito engraçado, né? Para vocês, é super normal. O professor está dando aula, o professor está falando, vocês pegam o celular e mexem no celular e respondem a alguém. Para vocês, isso é super natural, super normal. Talvez para o professor isso seja desrespeitoso. E para vocês é uma necessidade. Né? Então, o que vocês chamam de necessidade, a gente chama, por exemplo, de falta de respeito. Tá? Às vezes, dá uma resposta. Às vezes, a pessoa está conversando com você. Valeu, Pri, tamo junto, Pri, tamo junto. Né? Às vezes, vocês estão lá respondendo o celular, né? E estão entendendo isso de uma forma normal, você não está olhando para o professor, a gente chama isso de educação. Né? Então, essas palavras subjetivas que indicam a sua avaliação, que indicam o seu posicionamento, você tem que explicar na sua redação. Né? Entra muito naquilo que foi a Daniela que falou, de violência alimentar. Foi a Daniela que falou de violência alimentar? Né? Acho que foi. É isso, violência alimentar. Ué, o que é violência para você? Né? Ok, Daniele. Daniele, desculpa, Daniele. Né? Às vezes, o que é violência alimentar para um não é violência alimentar para o outro. Então, explica no primeiro momento o que é violência alimentar. Talvez, e eu acho que muitas vezes a melhor forma de explicar é por meio de exemplos. Né? A melhor forma de explicar é por meio de exemplos. Então, você explica primeiro o que é violência alimentar, para depois você só retomar com violência alimentar. Então, você escreve na sua redação que a gravidez precoce dificulta a menina a se inserir no mercado de trabalho, você criou uma relação. Ficou grávida, não entra no mercado de trabalho. Ficou grávida, é difícil entrar no mercado de trabalho. Bora explicar essa relação. Aí você vai falar, é tão óbvio! Se você não explicar essa relação, é uma lacuna no seu texto. Você vai correr o risco de deixar essa lacuna no seu texto? Né? Sendo que a argumentação é justamente isso. A argumentação é justamente explicar as relações. Tá? Então, tenha isso em mente. Essas duas questões. Criei uma relação, eu vou explicar. Usei palavra subjetiva, eu vou explicar. Tá? Diga lá, Lucas. Vivi, Sim. eu queria que você desse, tipo assim, explicasse melhor para mim. Eu tenho muita mania de, por exemplo, querer explicar, por exemplo, argumentar, abrindo outras perguntas. Por exemplo, não perguntas, tipo, argumentar abrindo outras afirmações, entendeu? Aí acaba que dá um tanto de informação e algumas ficam sem responder. Pois é, aí você então não vai usar essa estratégia, justamente. Porque tem aluno que, para explicar uma relação genérica, aí ele vem com uma outra explicação genérica. Aí ele precisa explicar a explicação. Por isso que eu falei, usou uma palavra subjetiva dessa natureza, usa a exemplificação. Pronto, o exemplo explica a palavra subjetiva, morreu, partiu para outra. Entendeu? Então, vai ter que ter um trabalho lá na hora de avaliação. Sim. Essa explicação, eu estou caindo em outra afirmação genérica? Porque senão meu texto não acaba nunca. Sim, entendeu? Eu aprendi muito isso com o Felipe. Eu comecei a ler meus textos agora, eu comecei a ver isso. Se eu perguntar, tipo assim, eu fiz a afirmação, eu perguntar, peraí, o porquê e tentar caçar a resposta lá, no meu argumento. Aí, se não tem, eu falo assim, peraí, então tá errado. Aí eu vou lá e tento dar a resposta para tentar fechar. Aí agora eu comecei a tirar 200 na 3. Eu não tirava, não, eu comecei a tirar depois disso. De cara, tentar responder o que eu afirmei e tá lá, entendeu? Entendi. Eu vi o tempo. Aí é tomar cuidado. Que, Felipe? Não, só uma OBS, estava dando uma olhada nos textos deste ano. Ano passado, você já tinha subido o seu nível bastante, né? Resultado do Enem. Esse ano está melhor ainda, você está de parabéns. Obrigado. Agora eu tô perdendo na 1. Estar em vírgulas. Na 1. Eu aumentei 200 na 3, mas eu comecei a tirar 120 na 1. Ah, não. Ah, não, parou. Tudo vírgula, igual. Tudo vírgula.
É, Tudo vírgula. podemos partir. Alguém tem alguma dúvida na 3? Mais alguma? Não? Vivi. Bora então para 4. Ah, diga, Felipe. Eu até tinha escrito aqui, né? É que você estava comentando sobre começar, tipo, primeiramente e segundamente, né? Tipo, D1 e D2. Se eu começo o D1 com primeiramente, necessariamente o meu D2 tem que dar essa consequência, em segundo lugar. Tipo, comecei em primeiro lugar, depois tem que ter em segundo lugar. Tem que ter um outro elemento, indicando adição. Sim. Mas no caso, por exemplo, se eu começo, né, sei lá, tipo, eu tenho escrito bastante assim, primeiramente, aí eu faço meu D1, aí depois o meu D2 eu coloco assim, por consequência, tipo, dando continuidade do que eu fiz em cima. Isso tem uma quebra de raciocínio? Não, sim. Vamos ter um raciocínio lógico, né? Porque o primeiramente, o raciocínio é justamente aquele da enumeração que eu falei, entendeu? Uhum. Então, o primeiramente, primeiro vou falar do A. Agora vou falar do B. Então, se você criou esse raciocínio de enumeração do que vai falar, então vamos continuar com esse raciocínio de enumeração. Sim. Tá? Então, você decide, ou continua nesse raciocínio de enumeração, ou então, como vocês adoram, no D1 vocês põem nesse sentido, nesse contexto, nesse aspecto, sob esse viés, sob esse prisma, sob essa ótica, que é simplesmente retomada de introdução, e aí no D2 você vai mexer com esses outros elementos de coesão, né? Indicando consequência, com isso, em função disso, se o D2 é consequência do D1, então, vamos ter uma lógica assim, de raciocínio, tá? Se começou com essa ideia de enumeração, continuar com essa ideia de enumeração. E uma última coisa, independente de como eu criei o meu texto, né? Consequência, ou sei lá, tipo, causa, consequência, em primeiro lugar e em segundo lugar, casa em tudo? Sim, porque em primeiro lugar vou falar do A, e o A pode ser qualquer coisa. Sim. E em segundo lugar, vou falar do B. E aí o B pode ser qualquer coisa. Fechou. Entendeu? Obrigado. Aí por isso que é importante você citar qual que é a ideia central. Porque a ideia central é o A. Uhum. A ideia central é o B. Entendeu? Então, por isso que você tem que sinalizar a ideia central do parágrafo. E aí não importa o que você vai falar. Que primeiro vou falar disso, depois vou falar daquilo. Mas eu escrevendo, né, em primeiro lugar, em segundo lugar, isso não pode falar, tipo assim, o que eu escrevi em primeiro lugar eu estou dando uma importância maior, como se isso fosse importante? Não, né? É o que você vai falar primeiro. Fechou. Obrigado. Você vai falar primeiro. Não vamos sofrer por pouca coisa, não. Valeu. Tá bom? Tá? Obrigado. Boa, gente. A competência número 4, na verdade, a Viviane acabou já falando com a competência 3 e 4, né? Então, só para reforçar determinados aspectos, né? Usar conjunções em todos os parágrafos de forma recorrente. Então, lembre-se do uso das conjunções para ligar as ideias. No entanto, não é obrigatório iniciar toda frase com conjunção, não, tá, gente? De forma recorrente não significa que você tem que iniciar todas as frases com uma conjunção, ok? Felipe, eu tenho dúvida, inicio ou não inicio? Então tá, mete a conjunção lá, porque se tiver alguma dúvida, é melhor você também, nesse caso, pecar pelo excesso. Mas é importante a gente sempre levar em consideração que não é uma obrigação. O que você tem que obrigatoriamente fazer? Aí é o terceiro tópico. Usar as conjunções de forma diversificada. Então, aquilo que eu falei para vocês também em determinada situação, que foi justamente, se eu usei o no entanto, para que eu vou usar o no entanto de novo se eu tenho porém? Para que eu vou usar o porém de novo se eu tenho o entretanto? Para que eu vou usar o entretanto de novo se eu tenho todavia? Acabaram as minhas possibilidades, aí o que eu faço? Vejo qual foi a primeira conjunção que eu usei e repito para poder afastar, né, essa repetição. Isso vai acontecer geralmente com elementos em que nós temos menos possibilidades, digamos assim, as explicativas, que nós temos menos possibilidades, por exemplo, tá? Mas quando a gente pensa, por exemplo, em adversativa, em conclusiva, em causal, a gente tem vários sinônimos, então, sinceramente, gente, não precisamos repetir, ok? E, muito importante, não se esquecer de que nós precisamos de, no mínimo, 2 elementos interparagrafais. O que isso significa? Aquelas conjunções que iniciam parágrafos, ok? Então, como nós temos ali no slide, colocar a conjunção no início do D2 e na conclusão,
aí a gente garante os 200 pontos relacionados. Garante assim, né? Obedecendo os outros critérios também da competência número 4, claro. É porque se a gente colocar só uma conjunção fora dos parágrafos, para ficar mais didático para vocês, por exemplo, só o portanto no final, nós perdemos 40 pontos, porque nós somos obrigados a colocar duas conjunções interparagrafais, como eu falei para vocês. E aí a melhor opção é o D2 mesmo, né? Que aí você tem a relação que eu falou do em segundo lugar, se for o caso, do por conseguinte, se a ideia for de causa e consequência, de além disso, se for soma, né? O ademais, o no entanto, se for posição de ideias. Então não faltam elementos para a gente começar o D2, ok? Então, não se esqueçam disso, porque isso é muito importante para a gente na competência número 4. E, por fim, para poder finalizar a competência número 4, gente, por favor, né, quem já foi meu aluno, né, nossos alunos já sabem disso, mas como é muito recorrente também, é importante a gente reforçar. Contudo, não significa com tudo isso que eu disse, o meu texto está acabando. Então, pelo amor de Deus, quem for ateu, pelo amor de Darwin, não usem contudo na conclusão. Na conclusão, ó, se eu tivesse que fazer essa prova no domingo, eu usaria lindamente o portanto, democrático, clássico, todo mundo conhece, todo mundo ama, ok? Entende, nem inventaria o tal do destarte, porque eu vou ser bem sincero com vocês, me dá uma raiva, inclusive, obviamente, não penalizo, não. Mas é porque, às vezes, na maioria das vezes, eu encontro, por exemplo, um menino escrevendo casa com Z na redação, ele vai lá e me mete um destarte na conclusão. Aí eu penso, filha, você não fez o básico ao longo do texto, você vai me meter um destarte na conclusão? Toma vergonha nessa tua cara. Mas, enfim, não é problema em relação à perda de ponto, não. Mas a sugestão que eu sempre dou para vocês, gente, portanto, é lindo, é clássico, todo mundo conhece, todo mundo ama, todo professor gosta, ok? Então, né, levando em consideração esses aspectos, acho que sobre a competência número 4 tá tranquilo. Você quer falar mais alguma coisa, Vi? Não, né? Não, só isso, é isso mesmo. Então, sobre a competência... Ai, peraí, sobre a competência aqui. Sobre a competência 5 agora, o finalzinho. Pessoal, como eu sempre falo para vocês, né? Competência 5 é outra competência extremamente mecânica. Não dá para perder ponto nele, não. Entendeu? É uma fórmula mesmo, tá? E não é a gente que fala, não, é o próprio Enem. Você tem que resolver o problema ou os problemas apresentando os 5 elementos. Então, lembrando, agente, ação, modo meio, detalhamento e finalidade. A sua proposta tem que, obviamente, né, casar com o que foi discutido. Lembrando, né, se nós tivermos uma proposta completa que resolva todos os problemas, maravilhoso, ok? Agora, às vezes, a gente não consegue resolver todos os problemas com uma proposta. Aí, o que a gente faz? Uma proposta completa, que vai ser a nossa primeira proposta, e a segunda proposta incompleta, porque a gente não precisa de 2 propostas com 5 elementos. Felipe, mas eu gosto de fazer 2 propostas completas. Tem problema? Não. Se você tiver espaço, desde que você não comprometa, por exemplo, a sua argumentação para fazer isso, está tudo certo, ok? Agora, não se esqueçam, nós temos que ter um agente, uma ação, um modo meio, um detalhamento e um efeito, uma finalidade, ok? Aí a Vivi vai complementar aí para vocês, nesse finalzinho aí, as observações em relação à competência 5. Não, é isso mesmo, né? A observação é, nós temos que resolver os problemas que foram levantados na redação, abordados na redação, né? Então, tem que ter esse compromisso, não adianta. Às vezes, vocês ficam assim, igual, por exemplo, vai apresentar uma proposta de intervenção, né? Vocês vão apresentar uma proposta concreta, que pode ser executada, que pode ser realizada, uma proposta simples, não tem nada demais a proposta, tá? A proposta tem relação com o que foi colocado, e aí pensem em um verbo bastante concreto, para poder mostrar, viu, como é que a minha proposta pode ser executada, como que ela pode ser realizada, né? Quando vocês forem colocar, por exemplo, às vezes vocês vão colocar lá o agente é a escola, e a escola vai ser boa para poder realizar determinada ação para aquilo que você trabalhou na sua redação. E aí você pensa, não, mas eu não citei escola na minha redação, como é que eu vou citar a escola como agente? Aí, na finalidade, você não citou a escola como agente, mas a escola é um agente bacana para uma ação que você está propondo. Então, na finalidade, você relaciona
a escola com aquilo que foi trabalhado no seu texto, com aquilo que foi levantado no seu texto, tá? A gente, eu acho que é uma ordem fácil para a gente, e aí eu sugiro vocês apresentarem a proposta de redação nessa ordem, que é, a gente tem esse pensamento, que é agente, ação, meio, finalidade. Isso é automático para nós, agente, ação, meio, finalidade, tá? E aí vai depender do detalhamento, aí vai ser o detalhamento do agente, né? Vai ser o detalhamento do modo, vai ser o detalhamento da finalidade, aí tem que ver onde que o detalhamento vai entrar. Mas uma ordem boa é agente, ação, meio, finalidade. Eu acho bacana vocês colocarem, eu sugiro vocês colocarem 2 detalhamentos, né? Porque se o corretor não enxergar um detalhamento, tem outro detalhamento para poder ajudar. Até porque proposta de intervenção é muito construção sintática. E, às vezes, vocês fazem uma construção sintática que não favorece o corretor enxergar o detalhamento. Vocês não colaboram com o corretor para enxergar o detalhamento, né? Então, aí você, sei lá, está colocando o meio e o detalhamento do meio, e a gente não enxerga o detalhamento do meio. A gente está entendendo que é uma coisa só, e aí entende só como meio, né? Então, o que eu sugiro? Põe lá 2 detalhamentos, porque se o corretor não enxergar um, tem o outro lá para poder te ajudar, né? Volta aquela questão. No Enem, se você peca pela falta, você perde ponto. Se você peca pelo excesso, você não perde ponto, né? Então, se às vezes ele não enxerga lá o detalhamento com tranquilidade, taca 2 detalhamentos para poder você se garantir, ficar tranquilo, né? Diga, Bianca. Eu não estou ouvindo. Ah, tá. Ano passado eu perdi ponto na competência 5 por conta disso. Eu até mostrei pro Felipe. Só que, tipo assim, eu coloco como exemplo para tipo, remeter o detalhamento, mas mesmo assim tem hora que eles podem não enxergar. Era o detalhamento aqui do meio? Né? Eu não lembro. Ah, tá. Ano, né? Mas eu acho que era tipo isso, porque geralmente eu uso mais no meio, eu acho mais fácil usar o detalhamento no meio. Aham, Então, assim, tá vendo? Aquela leitura rápida, né? Aquela leitura com pressa, o cara cansado, já não tá enxergando mais o que é A, o que é B, sabe? Então, assim, põe 2 detalhamentos mesmo. O detalhamento é um bichinho chato. Por que o detalhamento é um bichinho chato? Porque o detalhamento é um acréscimo, né? O detalhamento é uma informação a mais. É uma informação a mais dos elementos que já estão lá. E, às vezes, a gente não enxerga mesmo essa informação a mais. É igual eu falei, às vezes tem que ver a construção sintática que vocês usam, né? Então, assim, taca lá 2 detalhamentos para a gente poder ficar garantido. Se ele não enxergar um, tem o outro. É igual o repertório sociocultural. Se um não tiver bacana, tem o outro para te salvar, né? Detalhamento vai ser a mesma coisa. Se um não te ajudar, tem o outro para te salvar. Tá? Não vamos arriscar, não, já que é tão fácil tirar 200 na competência 5, tá? Uma coisa que eu sugiro, evita gerúndio, gente, para apresentar elemento na competência 5. O raio do gerúndio, às vezes a gente não consegue achar o elemento. A gente vê o gerúndio e fala, meu Deus, essa praga é o quê? Isso aqui é finalidade? Isso aqui é meio? A gente não sabe o que é, entendeu? Então, assim, elemento de proposta de intervenção é construção sintática. Entendeu? Diga, Lucas. Vivi, eu tenho uma dúvida em relação... É porque eu sempre uso essa palavra e eu nunca perdi ponto, mas eu fui fazer essa redação uma semana, eu fiquei em dúvida com ela. Eu sempre uso governo. Quando eu uso governo como agente, ele pode ser com letra minúscula ou só quando é Estado tem que ser maiúsculo? Não, aqui, Estado com letra maiúscula e governo com letra minúscula. Minúscula, né? Porque eu fiquei com uma dúvida nisso, porque eu sempre uso com letra minúscula e nunca perdi ponto. Mas aí eu fiquei assim, gente, será que tá errado? Não, é porque aí, no caso, o governo é governo mesmo, né? Então, ele pode ser com letra minúscula. Entendi. Então, quando é Estado, é maiúsculo, né? Letra maiúscula, Beleza. Beleza. Diga, Obrigado. Felipe. Ok, Lucas? Ok, obrigado. Ok? Tá. Vivi, Oi. essa semana eu estava lendo possíveis temas que eu acho que pode ser, só para dar uma frescada nessa parte aí da competência 5.
Aí eu estava vendo se caso cai algum tema ambiental, sei lá, um ecoturismo, alguma coisa assim. Aí eu vi dois agentes que me deu muita dúvida, que seria o IBAMA e o ICMBio. Aí a dúvida foi no seguinte, né? Porque o IBAMA, ele concentra em regulamentar e fiscalizar o uso dos recursos naturais e aplicar as políticas ambientais. Já o ICMBio se dedica à conservação da biodiversidade e às gestões das áreas protegidas no Brasil. E ambas as instituições têm papel de proteção ao meio ambiente. Só que a minha dúvida foi, se por acaso eu falo alguma coisa lá, tipo assim, o ICMBio de procurar, tipo, alguma legislação, ou sei lá, exigir que a legislação seja cumprida, ou aumentar a fiscalização, isso eu poderia perder pontos se por acaso... Eu não sei se eu estou sabendo explicar, mas é porque O que você na quer hora falar? que eu li os dois agentes, eu fiquei muito na dúvida em como eu me protegeria para não perder isso, né? Que eu fiquei bem... Eu me protegeria da seguinte forma: eu estou na dúvida, eu não uso. A primeira coisa que eu iria fazer, Felipe, eu estou na dúvida, eu não uso, tá? Segunda coisa, o que o Enem vai avaliar é o seguinte: esse aluno consegue perceber o que é esfera da sociedade e o que não é esfera da sociedade? Por isso que o Enem não cobra vocês terem que colocar, né? Ministério da Educação, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Uma coisa maravilhosa. O Enem não exige isso de vocês, né? Por quê? Porque na cabeça do Enem, lá para eles, é realmente demais o aluno saber tudo, conhecer todos os ministérios, conhecer todas as secretarias, conhecer todos os órgãos, né, governamentais responsáveis por determinada coisa. Então, na verdade, o que você vai ter que pensar é da esfera da sociedade? É da esfera do governo? O que for da esfera do governo, Felipe, facilita a sua vida. O que for da esfera do governo, taca governo. Isso, para que você vai complicar a sua vida? Entendeu? E assim, e correndo o risco de ficar nessa tensão. Ai, meu Deus, está certo ou está errado? Sem contar que, quando está certo, eles costumam aceitar na boa. Não, na boa, eu entendi o que ele quis falar, né? Então, por exemplo, às vezes o menino põe poder executivo e é poder legislativo, e eles percebem que o aluno confundiu. Não tem problema, não. Ele confundiu, mas ele percebe que não está na instância do privado, da sociedade, do indivíduo, do particular. Entendeu? Então, o nosso combinado é esse. Estou na dúvida, não uso, tá? Eu só tenho que conseguir perceber isso. Não é da sociedade, não é do indivíduo, não é do particular, é do governo. Bora tacar governo. Complica a sua vida, não. Tá? A gente tem que facilitar a nossa vida, se a gente pode facilitar a nossa vida. Mas nesse caso, se eu usasse um desses dois aqui como repertório cultural durante o desenvolvimento, isso posso perder pontos? Se Aí caso... você tem que usar corretamente, né? Mas aí é aquilo, né, Felipe? Você não é bobo, né? Se você não tem certeza, você vai usar? Não, claro que não. Não, eu só perguntei porque realmente, assim, fica bem confuso, né? Um com o outro. Porque para mim o papel praticamente é o mesmo, né? E aí eu fiquei sem saber o que eu... Não, complica sua vida, não. Complica sua vida, não. E se você não tem certeza, não mexer com isso, nem como repertório. Não vamos arriscar, não. Melhor. Tá bom? Não compensa, né? Não compensa pagar para ver? É isso. Uhum. Não compensa pagar para ver. Né? E aí, meninos, é tranquilidade. Peraí, achar colocar governo como a gente poderia perder. Não, Camila, não, Camila. O que eles querem olhar é isso. Se você consegue perceber o que é da esfera de um, o que é da esfera do outro. Se você falar assim, a sociedade deve... Se você colocar, por exemplo, a sociedade criando lei, aí você vai errar. Porque a sociedade não cria lei. O que a sociedade pode fazer é apresentar um projeto de lei e tentar levar para o Congresso, para poder ver se é aprovado. Né? Então, o que eles avaliam é isso, se você consegue perceber o que é da esfera do governo, o que é da esfera da sociedade. Então, bora atacar o governo, sem precisar entrar em detalhes. Aí eu fico lá vendo o menino sofrendo, guardando tudo quanto é secretaria, tadinho. Todo dia muda de ministério, o menino está lá, decorando todos os ministérios. Coitado! Só para finalizar, a gente tem aqui umas... Acho que a gente passou aqui no chat, Vivi,
A Mariana, é interessante usar a priori e a posteriori ou é melhor em primeira análise e em segunda análise? Melhor em primeira análise e em segunda análise, tá, Mariana? Com certeza. A posteriori, a priori e a posteriori não é nem considerado operador argumentativo. Não é. Então não vamos arriscar, não. Tá? A Manu perguntou, acho que a gente respondeu, mas só para reforçar, Manu, é obrigatório fazer 2 propostas, porque eu estou com uma dificuldade de linhas. Acaba que às vezes não sobra, mas consigo fazer uma proposta completa, tem problema? Sabe qual que é o problema, na verdade, Manu? É o seguinte, para a competência número 1, para a competência número 5, você só precisa de uma proposta completa mesmo, isso é fato. Então, você já garante seus 200 pontos. A gente pede a segunda proposta, se essa primeira não resolver todos os problemas, por causa da competência 3, que é o projeto de texto. Então, por exemplo, se for o único problema na sua redação, único, aí você não é penalizada. O problema é que se houver mais um problema em relação à competência 3, além de você não resolver todos os problemas, aí você já perde 40 pontos na competência 3. Então, quando a gente pede uma proposta incompleta, nem é por causa da competência 5, é por causa da competência 3. Então, vou precisar que você se organize. Aquilo que eu disse, se você conseguir resolver tudo com uma proposta só, maravilha, entendeu? Maravilha. Agora, Manu, se você não conseguir, você realmente vai precisar de uma segunda proposta. E aí, nesse caso, Manu, é coisa simples mesmo. É bem puxado. Eu, particularmente, Felipe, acho isso uma breguice. Mas a gente dança conforme a música, né? Se é para a gente não perder ponto, a gente faz para não perder ponto. Mas é literalmente aquela frasezinha, né? Além disso, o governo deve fazer isso para isso. Pronto. Você gasta, assim, uma linha estourando, que é basicamente o agente, a ação e a finalidade. O governo, se for o governo, é qualquer ação, só para você entender, né? O fulano deve fazer isso a fim disso. Pronto. Aí acabou a segunda proposta. É só para você realmente não correr risco de perder ponto na 3, nem é por causa da 5, tá? Ô, Bela, beijos. Pena que a gente não viu antes. Obrigado pela presença. Fechou, Manu? Então, beleza, gente. Então, deixa eu só... Aí, tô colocando no lugar errado. Então, aqui, é desejar para vocês uma excelente... Oi, Lucas, diga. Então, só mais uma coisa aqui. Eu sempre coloco lá no final da minha introdução, aquela frase... acho que eu aprendi com você em um dos textos do Nota 1000 que você colocou. Assim, apresentar propostas cuja função seja modificar essa realidade. Se eu colocar lá propostas, eu vou ter que colocar 2. Isso, Lucas, boa. Exato, perfeito. Aí, se colocar proposta e uma só, né? Porque senão fica... Para de projeção de texto, né? Ah, não, beleza. Perfeito, certinho, perfeito. Gente, e aí, ó, vou falar para vocês, como eu disse, só para reforçar, digitem no YouTube Redação 2 pontos, tá? Redação 2 pontos, é o nosso canal lá no YouTube. Aí vocês vão ver, são as últimas aulas que tem lá, tá? Aí tem lá como analisar os textos motivadores, como fazer o planejamento da redação e depois a análise do texto Nota 1000. Então, vocês vão ter a possibilidade lá pelo YouTube, só para vocês terem uma noção, turma, para quem não faz o nosso curso, na verdade, é o primeiro módulo do nosso curso, que nós estamos disponibilizando de forma gratuita para vocês, ok? 0800, tá? E é um módulo extremamente importante, porque ele vai concretizar isso tudo aqui que nós falamos para vocês. A importância dos textos motivadores, o projeto de texto, para a gente poder ter toda a organização das ideias e como a gente transfere isso para 30 linhas. Então, não deixem de ir lá no YouTube, como eu falei para vocês, é só digitar lá, Redação 2 pontos, que essas aulas estarão disponíveis, já estão, na verdade, disponíveis para vocês, ok? Eu desejo uma excelente prova para vocês, muita tranquilidade, respirem fundo, tá? Se vocês, como nós dissemos, né, se depararem com um tema e, por um acaso, não for um tema em que vocês tenham trabalhado, não tem problema, não tem problema. É só respirar fundo e pensar, não, eu tenho os textos motivadores e, por meio dos textos motivadores, eu vou acionar meus conhecimentos. E, com certeza, vocês vão conseguir fazer uma excelente redação, tá? Não tenho a mínima dúvida disso, ok? Boa prova. Agradecer a confiança que vocês depositaram em nós, agradecer a paciência. A gente espera ter colaborado com vocês, pelo menos aliviado um pouquinho o coração de vocês, né?
fazer com que vocês cheguem lá mais confiantes, né? Acreditando que vocês dão conta, que vocês estão preparados, que tudo vai dar certo e que vocês agora vão colocar em prática o que vocês vêm aprendendo aí, tá? Aqui, ó, beijo enorme no coração de vocês, sucesso. E Eu bem que agradeço, notícias, hein, gente, depois. tá? E obrigado aí pelas mensagens no chat. É. Foi um prazer essa aula aqui com vocês, gente. Obrigadão Até a mesmo, tá? próxima, tá? Beijo Ok. enorme. Beijo. Tchauzinho. Tchau.